A história começa com uma garota sendo perseguida por vários soldados. Ela foge deles cansada de tanto correr, mas determinada a continuar. Um deles para de correr com medo e avisa que nas profundezas daquela floresta vive o Rei Demônio, explicando que ele odeia os humanos, e é bastante cruel e violento com qualquer um que se aproxime do seu covil. Porém, apesar do seu aviso, os outros soldados não levam aquela história muito a sério. Nesse momento, alguns outros guardas chegam para avisar que o morador da vila falou com eles que viu a garota, e todos correm apressados seguindo a direção que eles estavam indicando. Porém, a garota na verdade estava bem mais perto do que eles imaginam, escondida deles atrás de uma árvore. Ela confere se o caminho estava livre e aproveita a distração dos soldados para continuar fugindo. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá. Enquanto corre, ela pede desculpas para sua irmã Natália por estar indo embora sem dar explicações. De tão desesperada, a pobre garota acaba não vendo o penhasco que estava na sua frente e sai rolando morro abaixo pela escuridão da floresta. Depois da grande queda, além de exausta, a garota estava toda machucada e consegue ver uma casa acesa bem próxima a ela antes de desmaiar. No dia seguinte, um garoto de cabelo metade branco, metade preto lê o noticiário do jornal sobre uma mulher de um país vizinho que estava desaparecido por provavelmente ter fugido para uma outra nação. Ele dobra o jornal e entra no meio da floresta, avistando alguns animais que estavam em volta de alguma criatura. Ele pensa ser um monstro, mas ao se aproximar percebe que na verdade era apenas uma garota que estava desmaiada no meio da floresta. Ele pega a garota no colo imaginando ser a mesma garota da notícia do jornal e nota que estava sendo observado por um soldado que estava se escondendo atrás de uma árvore. Ele se aproxima e o homem tenta dar um golpe nele, mas o garoto escapa facilmente, como se conseguisse se teletransportar, deixando o soldado confuso de como ele tinha ido parar atrás dele tão rápido. E o garoto explica que usou uma magia de ilusão elementar. Ao reparar no seu uniforme, ele percebe que se tratava de um dos guardas particulares do reino de Nerus, que trabalha para a família real e questiona o que guardas de classe tão alta estavam fazendo naquela floresta. Então, com um sinal de mão, o homem chama todos os seus companheiros de trabalho, cercando o garoto em todas as direções. Ele manda o garoto entregar a garota em seus braços, dizendo que ela é uma grande criminosa que trouxe desgraça para toda a nação, o que faz ele estranhar. Afinal, ela era uma garota que aparentava ser bem inocente. O guarda promete que se ele entregar a garota sem criar nenhuma confusão, ninguém vai machucar ele. Porém, se tentar resistir, eles não vão mostrar piedade. Ao escutar o aviso do guarda, o garoto dá a sua resposta negando entregar a menina. Imediatamente, os guardas se armam e avançam na direção dele para atacarem, mas ele desvia explicando que entre suspeitos como eles e uma garota delicada e magra como aquela, obviamente ele escolheria o lado da garota. Como o garoto estava com as duas mãos ocupadas segurando a menina, os guardas decidem aproveitar essa desvantagem para atacarem ao mesmo tempo. Porém, o garoto usa uma outra magia chamada amarras de gelo para congelar os pés de todos, deixando eles presos no chão. Em seguida, ele faz uma bola de luz surgir e com isso seu capuz cai, revelando seu cabelo branco e preto, fazendo o guarda reconhecer que aquele garoto é o temido Rei Demônio que mora naquela floresta. O garoto corrige o guarda dizendo de forma bem intimidadora que na verdade ele é o grande Rei Demônio. Em seguida, ele lança um outro feitiço chamado Ilusão Fantasma, que atinge todo o local, derrubando de uma só vez todos os guardas. Para se assegurar que o feitiço realmente tinha dado certo, ele pergunta para um dos guardas o que tinha acontecido, e ele responde que eles investigaram toda a floresta, mas o rastro da mulher desapareceu e por isso eles concluíram que ela foi atacada por algum monstro e decidiram que era melhor voltar para relatar os acontecimentos. Os guardas saem andando lentamente pela floresta, estando claramente sobre o feitiço que passaria depois de um tempo, e quando acontecesse eles voltariam à consciência sem se lembrarem de nada que aconteceu por lá. Mais tarde, na casa dele, onde possuía várias plantas e ervas, o Rei Demônio encara a garota desmaiada sem entender como uma menina como aquela estava sendo procurada como uma grande criminosa. Ele lê a notícia do jornal novamente e nesse momento a garota finalmente acorda, ficando um pouco perdida, sem saber onde está. Ele então oferece uma bebida para ela tomar e depois ela conta que estava perdida na floresta e viu uma mansão ao longe, mas ao tentar se aproximar acabou desmaiando. Ele então mostra a notícia do jornal que tinha até um desenho exatamente igual à garota, que dizia que ela é a noiva do segundo príncipe do reino de Nerus, chamada Charlotte Evans. Ela fica preocupada ao ver que ele sabia sobre sua identidade e tenta negar que aquela era ela. Porém, o Rei Demônio tranquiliza Charlotte dizendo que sabe identificar quando alguém está mentindo apenas ao olhar nos olhos da pessoa e que não estava vendo nenhum traço de mentira nos olhos dela. Isso faz a garota chorar emocionada porque ele foi a primeira pessoa que acreditou nela. Ele então dá um tempo para Charlotte se recuperar e depois que ela já estava se sentindo melhor, ela começa a contar explicando que tudo aconteceu de repente. Em uma festa da nobreza, o príncipe do reino de Nerus, Cecil, fala para todas as pessoas presentes que tinham um anúncio a fazer e chama por Charlotte. Isso fez várias pessoas começarem a cochichar porque muitos não sabiam quem ela era e outros já estavam se
cientes que era a noiva do príncipe Cecil, porém todos tinham algum comentário cruel sobre ela, como um boato de que ela é filha de uma amante ou que sequer tinha visto alguma vez ela conversando com o príncipe. Quando Charlotte aparece na multidão se aproximando do príncipe Cecil, ela escuta os comentários sobre ela. Depois disso, Cecil pronuncia seu anúncio revelando que finalmente os atos maléficos cometidos por Charlotte finalmente foram descobertos, fazendo várias pessoas cochicharem sobre as muitas acusações que ele lê para todos. Porém, mesmo não tendo relação com as acusações, ninguém questionou as palavras do príncipe Cecil. Então ele condena Charlotte à prisão e cancela o noivado dos dois com um sorriso no rosto. Em seguida, os guardas levam a pobre garota que implorava para alguém acreditar nela, mas mesmo com Charlotte jurando ser inocente, ela é levada para a prisão. Ao terminar de escutar sua história, o Rei Demônio acha bem óbvio que o príncipe Cecil armou para ela, ou por não querer se casar com uma bastarda ou por ter alguma outra mulher na jogada. Charlotte então agradece por toda a ajuda que ele estava dando para ela, mas avisa que tem que partir dali antes que alguém conseguisse encontrar ela. O Rei Demônio interrompe Charlotte perguntando se ela era boa de limpeza, deixando claro que ele era péssimo. Ela responde que consegue limpar como qualquer pessoa comum, e ele diz que vai contratar ela como uma empregada doméstica que mora no serviço, explicando que ela vai ficar responsável por cuidar das tarefas de casa, e em troca será paga além de ter direito a 3 refeições e mais os lanchinhos por dia. Ele continua dizendo que lá tem quartos de sobra e por isso não vai ter problema nenhum em ter uma pessoa a mais morando lá. Charlotte fica confusa e pergunta se ele tinha entendido que ela era uma criminosa procurada. Ele então reflete um pouco, lembrando que se isolou nas profundezas da floresta exatamente para não ter que lidar com pessoas, e ao abrigar uma fugitiva estava indo contra esse propósito. Porém, ele resolve se abrir com Charlotte, dizendo que ele também já foi traído por alguém assim como ela. Então ele finalmente se apresenta dizendo que se chama Alan Crawford e começa a contar que há 3 anos atrás foi convidado para entrar em um grupo de aventureiros. Porém, desde o início eles só queriam usar ele para conseguirem quebrar o selo de um templo e roubar um tesouro do lugar, e depois de conseguirem o que queriam, abandonaram ele lá cercado de monstros. Charlotte fica assustada com a história horrível que Alan contou, deixando ele impressionado com a pureza da garota por ter acreditado nele sem nem pensar 2 vezes. Ele continua dizendo que quando passou por aquilo não tinha ninguém para ajudar ele, e por isso não podia permitir que ela ficasse sozinha também. Mas mesmo com todo o seu apelo, Charlotte insiste em partir porque sabia que se ficasse só traria problemas para ele. Então Alan resolve apelar ainda mais, fingindo colocar uma maldição mortal em si mesmo. Ele diz que só vai tirar o feitiço quando ela aceitasse concordar a trabalhar para ele, dizendo que ela tem apenas 3 minutos para decidir o que vai fazer, porque depois desse tempo seu coração vai parar. Ele começa a falar como um verdadeiro vilão, dizendo que se ela recusar vai ser responsável pela morte de um civil inocente, deixando a coitada em prantos e até com um pouco de medo dele, apesar de saber que ele era uma boa pessoa que estava apenas fazendo isso para ajudar ela. Ele apressa Charlotte mais ainda, lembrando que o tempo estava passando, e em seguida finge não conseguir respirar, convencendo Charlotte a ficar com ele em menos de 1 minuto graças à sua jogada suja. E assim, no dia seguinte, Charlotte já dá início ao seu novo trabalho, limpando toda a casa do Alan, deixando o garoto impressionado porque ela nem parecia uma nobre da família de um duque. Ela explica que já estava acostumada com esse tipo de serviço porque limpava sua casa, mas Alan já sabia dessa informação, já que quando encontrou Charlotte na floresta, percebeu que suas mãos eram ásperas, se parecendo mais com as de uma empregada do que as de uma garota da nobreza. Ela conta que já encerou o chão, apesar dele ter ajudado ela se livrando da bagunça com magia e limpando tudo, fazendo ela questionar se ele realmente precisava da sua ajuda, mas ele insiste que não tem nenhuma habilidade para manter a casa arrumada, e que quando tá sozinho não se lembra da faxina. Então Charlotte fica animada por ajudar, perguntando qual era a sua próxima tarefa, mas Alan diz que não tem mais nada e por isso ela podia ficar à vontade até o jantar, avisando que ela podia aproveitar seu tempo livre lendo algum livro da biblioteca, ou dando uma volta no jardim, mas não podia incomodar porque ele tinha que trabalhar. Isso deixa ela um pouco triste e Alan admite para si mesmo que não era muito bom em socializar, e por isso sabia que mais cedo ou mais tarde Charlotte ia cansar dele e partir, decidindo deixar algum valor pela casa em um lugar fácil dela conseguir achar quando essa hora chegasse. Em seguida ele começa um de seus poucos hobbies, procurar falhas em pesquisas de teoria mágica e encher a folha de correções. Depois de um bom tempo ele finalmente se cansa e ao se levantar leva um susto ao ver Charlotte no chão. Ele pergunta o que ela estava fazendo e ela responde que estava contando os grãos de madeira no chão, fazendo Alan se preocupar com o passatempo da garota. Então ele pergunta para Charlotte o que ela costumava fazer quando ficava à toa, e ela responde que não tinha tempo livre porque não estava treinando para ser noiva, estava limpando ou consertando roupas, fazendo Alan pensar que aquilo era uma coisa terrível de se dizer sorrindo. Como ela não tinha nenhum hobby, ele pergunta se ela gostava de algo no seu treinamento de noiva, mas ela diz que não era muito divertido, já que sempre xingavam ela quando fazia algo errado. Ele então pergunta se ela tinha alguma lembrança feliz e ela diz que sim, deixando ele animado. Ela conta que há 2 meses a sua irmã Natália deu uma fruta para ela que apesar de amassada estava gostosa, fazendo ele ficar
ficar frustrado ao ver que aquela memória simples era considerada um momento feliz. Afinal, até mesmo ele tem boas lembranças na academia de magia, como quando fazia perguntas atormentando os professores ou causando explosões na sala de aula com suas poções experimentais. Já ela, mesmo estando na época que deveria estar mais se divertindo, estava tendo uma vida de Cinderela sem nenhum hobby ou boas lembranças. Com isso, ele toma uma decisão de mostrar para Charlotte todas as coisas impróprias que existem no mundo. Então ele vende seu equipamento mágico para comprar algumas coisas para dar um pouco de prazer e alegria na vida da garota, dizendo que fazer coisas impróprias podia ser bem divertido e até mesmo viciante, chegando a assustar Charlotte. Porém, ele tranquiliza ela, garantindo que eles não vão fazer nada ilegal, porque só vão fazer coisas que qualquer pessoa faz, revelando finalmente os milhares de doces de todos os tipos que comprou para ela comer no jantar. Como esperado, ela dá uma resposta exemplar, dizendo que não é adequado comer tantos doces assim, porque tem que ter uma dieta equilibrada. Mas isso só deixa Allen ainda mais animado, afinal ele sabia que a garota não costumava comer direito na sua casa, tratando ela como familiar apenas em público e como uma serva quando estavam a sós. Ele então entrega um pedaço de bolo para ela provar, mas mesmo com muita insistência, ela continua negando comer doce no jantar. Então Allen ameaça usar sua maldição mortal nele novamente, fazendo Charlotte imediatamente mudar de ideia. Ela diz para Allen começar pegando os que gostava primeiro, porém ele revela não gostar de doces. Isso deixa Charlotte sem graça por ver tudo que ele tinha feito só para ela. E depois de provar o bolo, ela diz para chorar porque nunca tinha recebido algo tão gentil, questionando se de fato tinha o direito de ser feliz assim. Allen então diz que eles estão apenas começando, prometendo que vai mostrar cada prazer que existe, enchendo ela de comidas deliciosas e levar ela em vários lugares do mundo para conhecer coisas divertidas, até ela poder dizer que é a pessoa mais feliz da face da terra. Então ele dá mais alguns doces para ela, mas Charlotte diz que não aguenta comer tudo sozinha, fazendo ele decidir provar um dos doces e perceber que não era tão ruim quanto pensava. E assim eles comem doces juntos, com Allen determinada a se esforçar por Charlotte. Porém, em algum lugar da floresta, uma criatura estava interessada em conhecer o Rei Demônio. De madrugada, Allen pensa como que Charlotte era uma mera estranha até pouco tempo atrás, mas agora ele estava disposto a apresentar para ela todos os prazeres que existem no mundo. Allen já tinha mostrado os doces e preservado eles com magia para ela poder comer todos aos poucos, apesar dele não ter imaginado que ela fosse ficar tão empolgada com um pedaço de bolo. Porém, ele não queria ficar somente com comida e pensa qual vai ser a próxima coisa que vai apresentar para Charlotte. De manhã, Allen acorda depois de passar a noite listando coisas impróprias para mostrar para Charlotte, fazendo todo um planejamento para fazer a garota feliz. Ele se acha genial por ter bolado todas aquelas coisas, porém depois percebe que só ele ficaria feliz com aquilo e joga suas anotações fora, decidindo bolar um novo plano. Assim que sai do seu escritório, Allen tromba com Charlotte, que já estava acordada e fazendo suas tarefas domésticas. Ela estranha ele ter acordado muito cedo e Allen explica que acabou caindo no sono enquanto estudava, achando melhor não contar que passou a noite inteira fazendo planos para ela. Ela percebe que ele não tinha dormido nada durante a madrugada e que isso não era bom para sua saúde. Ele concorda e explica que exatamente por isso ele vai descansar um pouco e pede para ela tomar café da manhã sem ele. Nesse momento, Allen nota que Charlotte estava segurando uma vassoura. Ela diz que pensou em fazer uma faxina e ele estranha porque nem se lembrava que tinha aquela vassoura. Ele diz que ela não precisa limpar mais nada porque já tinha feito tudo o que precisava, mas ela insiste porque queria ser útil para pagar a dívida que tem com ele. Ele fala que mesmo assim não precisava pegar pesado todo dia, mas ela conta que já está acostumada com esse tipo de rotina. Allen pensa que uma família de um duque, como a que ela tem, deve ter inúmeros funcionários e mesmo assim colocavam ela para trabalhar tanto, a tratando de forma inferior à de um servo. Além disso, ela ainda foi exilada por crimes que não cometeu, e ao lembrar de tudo que ela já passou, ele acaba ficando revoltado. Charlotte vai fazer sua limpeza, explicando que vai tentar fazer o máximo de silêncio para não atrapalhar o descanso dele. Sozinho, Allen reflete como ela nunca falava mal dos outros e não demonstra um pingo de ressentimento nem com a família que a maltratou, e nem com seu ex-noivo que armou para ela. Ele pensa que se tivesse no lugar da Charlotte já teria feito um pedacinho deles, e imagina que ela tenha ressentimento sobre isso, mas não consegue enxergar eles ou tem medo de falar algo em voz alta, pensando que ela deve estar com medo e sofrendo com sua baixa autoestima. Nesse momento, Allen escuta vozes e ao entender o que estava acontecendo, ele corre para sua porta. Charlotte tinha acabado de se encontrar com uma garota com orelhinhas de gato e ela se apresenta como Miasha, uma entregadora. Allen explica que a Miasha faz a entrega das suas encomendas e explica para Miasha que Charlotte é uma nova empregada que ele contratou. Charlotte cumprimenta a entregadora e Miasha diz que não imaginava que o Rei Demônio tinha tanto dinheiro para ter uma empregada. Charlotte estranha do que a garota chama ele e Allen explica que era apenas um apelido. Nesse momento, o que Allen temia acontece. Miasha começa a achar o rosto da Charlotte familiar, conseguindo reconhecer que ela é a garota que estava em todos os jornais. Charlotte fica tão nervosa em ser reconhecida que acaba deixando sua vassoura cair, e Allen pensa que aquela reação só fazia ela admitir para Miasha que era mesmo ela nos jornais. Para tentar abaixar a poeira, Allen começa a dar alguma explicação, mas Miasha o interrompe dizendo que na sua empresa, os
clientes vêm sempre em primeiro lugar, então quem eles contratam não eram da sua conta. Ela até finge não ter entendido nada sobre Charlotte, deixando os dois aliviados. Charlotte agradece ela e Miyasha explica que o reino de Nerus nem está na área de serviço da sua empresa, e por isso ela não tinha com que se preocupar. Além pergunta o que teria acontecido se ela trabalhasse na área, e Miyasha diz não ter ideia, mas pela sua reação, Allen entende que não teria acabado bem. Depois, Miyasha finalmente faz sua entrega e Allen pede para ela levar algumas das suas poções para a loja de magia da cidade, avisando para tomar cuidado para não quebrar nenhuma mercadoria. Allen trabalhava vendendo suas poções para essa loja e como elas eram excelentes, vendiam super bem, tendo uma ótima demanda. Por isso, Miyasha pergunta por que Allen não morava na cidade, porque assim iria conseguir vender muito mais. Porém, ele responde que na cidade tinha muitas pessoas, deixando claro que não gostava de socializar. Miyasha diz que ele deveria aproveitar mais a vida enquanto ainda era jovem, mas ele responde de uma forma bem fria que aquilo não era da sua conta. Isso faz Miyasha levar um susto. Ela fala que é por conta dessa cara medonha que ele tem que as pessoas da cidade chamam ele de Rei Demônio. Apesar de não ter gostado desse comentário, ele admite que realmente é um apelido de se esperar de um feiticeiro de cara amarrada que vive nos arredores da floresta. Ele conta que as crianças da cidade entram na floresta para descobrir mais sobre o perigoso Rei Demônio que vive por lá, como um teste de coragem, e congelam de medo ao ver ele. Mas a verdade é que ele é apenas um simples feiticeiro que queria só viver em um lugar mais sossegado. Miyasha chama ele de senhor bonzinho antissocial, já que ele odiava pessoas, mas não conseguia abandonar alguém que precisasse de ajuda. Ela também aconselha ele a procurar algum hobby ou objetivo de vida, mas ele volta a dizer que aquilo não era da conta dela, deixando sua entregadora mais uma vez assustada com seu jeito medonho de falar. Ele então pergunta se a empresa dela também mexia com compras por correio. Miyasha fala que sim, explicando que eles vendem vários tipos de acessórios e que conseguiria qualquer coisa para ele. Ela entrega os catálogos e depois do Allen dar uma olhada, ele entrega para Charlotte pedindo para ela fazer uma lista do que quer comprar, porque ele não sabia do que as moças precisavam. Charlotte fica agradecida, mas sente que já tá abusando dele, já que ontem ele tinha até comprado doces para ela. Ele então fala que ela pode pedir o que quiser, e se recusar ele vai pegar o catálogo inteiro para dar para ela. Miyasha diz para Charlotte não aceitar aquele tipo de comportamento, porém a garota ainda sentia como se tivesse em dívida com Allen. Miyasha diz para ela se soltar e dar um soco nele, pois era a melhor forma de esquecer as coisas ruins e libertar o estresse, esquecendo completamente de tratar Allen como um cliente, mas isso ajuda ele a decidir a próxima coisa imprópria que vai mostrar para Charlotte. Então no dia seguinte, Miyasha chega com mais uma entrega, trazendo os pedidos da Charlotte, que ela escolheu do catálogo, e o pedido do Allen. Miyasha pergunta o que ele vai querer com aquilo, e ele explica que comprou para Charlotte, deixando Miyasha bem surpresa. Charlotte fica assustada com o que ele estava tramando daquela vez, então ele revela que comprou um saco de pancada de areia, um equipamento usado para treinar boxe. Charlotte pergunta se aquilo era para ela se exercitar, porém Allen esclarece que o intuito é ela liberar todo o seu estresse. Ele coloca uma foto do príncipe, seu ex-noivo, no saco de pancada e pede para ela libertar toda a sua raiva nele. Charlotte não gosta muito da ideia, então Allen explica que ser paciente é bom, mas também era necessário se soltar às vezes, pois caso contrário as emoções ignoradas vão transbordar e desmoronar ela em algum momento, o que ele não queria que acontecesse. Além diz que qualquer um hesitaria em socar algo, porém logo isso vai se tornar um vício, falando aquilo como se fosse algum vilão, mas Charlotte explica que na verdade não sente nenhuma raiva do seu ex-noivo. Além diz que não entende como, porque viu a notícia do jornal onde encontrou aquela foto, que ele a transformou em uma criminosa sem lugar no seu próprio país, tirando tudo dela, mas Charlotte diz que acredita que ele teve um bom motivo para ter feito isso. Allen insiste dizendo que independente do motivo, não justifica ter tratado ela daquela forma, porém Charlotte demonstra que sente como se tivesse um débito com sua família, por eles terem criado ela, e também não conseguia ter nenhum tipo de ressentimento com o príncipe. Com isso, Allen percebe que aquilo vai ser mais difícil do que pensava e que tudo que tinha planejado não ia acontecer. Ele tinha pensado em fazer ela aceitar seus ressentimentos, para os dois invadirem o reino de Nerus e revelar os crimes do príncipe, para que assim Charlotte conseguisse provar sua inocência e ser feliz, com todos os problemas sendo resolvidos. Porém ele percebe agora que se seguisse esse plano e o príncipe fosse condenado, ela acabaria se culpando. Miyasha assiste toda aquela cena e mesmo sabendo que não era algo muito profissional se envolver nos problemas dos clientes, ela resolve dar um conselho para Allen, dizendo que ele deveria pegar mais leve com Charlotte. Allen concorda em partes, mas não era do seu feitio simplesmente esperar que as coisas se resolvessem com o tempo. Então ele tenta algo diferente, pedindo para Charlotte dar um soco nele, ao invés do saco de pancadas. Isso deixa as duas garotas super confusas e Charlotte entra em pânico ao escutar o que ele pediu. Ela nega fazer algo assim com alguém que estava fazendo tanto por ela, deixando claro que não conseguiria dar um soco nele. Porém Allen decide interferir na sua decisão, usando magia para controlar a mão dela, fazendo a garota dar um soco bem na sua cara. As duas ficam assustadas e sem entenderem o que aconteceu, e ele explica que fez aquilo com magia, reproduzindo um soco de um boxeador profissional e ainda diz que foi um belo soco. Charlotte entra em desespero porque a cara do
do Allen estava toda machucada. Ele então diz que fez isso para provar que não importa o que ela faça, ele nunca vai abandonar ela, dizendo que sempre vai estar do seu lado, e por isso ela é livre para poder sentir e falar o que quiser. Charlotte questiona porque Allen fez ela dar um soco na cara dele, só para falar isso, ficando com raiva por ele ter feito algo tão extremo assim. Allen fica feliz em ver que ela conseguia se expressar quando queria, e tranquiliza ela mostrando que podia se curar completamente com magia em questão de segundos. Charlotte entende que não precisava ter medo de nada, porém diz que isso não mudava o fato de que ele se machucou e pede para ele nunca fazer algo do tipo de novo, porque ela não aguentaria. Enquanto isso, Miasha dá soquinhos no saco de pancada, achando toda aquela situação meio doida. Vendo o quanto deixou Charlotte triste, Allen promete nunca mais fazer nada parecido. Ela também entende que agora podia se expressar, apesar de saber que não vai mudar da noite pro dia, porque não estava acostumada a fazer isso. Porém, ela promete se esforçar, porque quer ser capaz de dizer o que pensa. Allen então entende que tem que ir com calma e apenas dar o seu apoio a ela, deixando claro que vai estar do seu lado durante esse processo, não importa quanto tempo leve. Isso deixa Charlotte super feliz e toda aquela conversa faz Miasha pensar que em breve os dois vão usar bastante do serviço da entrega da sua empresa, precisando de coisas como cama de casal, anel e futuramente coisas de bebê. Charlotte e Allen ficam confusos, sem conseguirem imaginar por que precisariam de coisas assim, enquanto Miasha já claramente enxergava um futuro para aquele casal. Enquanto isso, do lado de fora, bem em frente da casa do Allen, uma garota, também com orelhas de gata, parece determinada a não deixar ele escapar. No dia seguinte, Allen pergunta se Charlotte vai querer café ou chá para tomar no café da manhã. Ela responde que quer o mesmo que ele, mas assim que Allen explica que vai beber uma poção nutritiva, a garota muda de ideia e escolhe o chá. Allen pede para ela passar a ser mais honesta, mas ele entende, afinal antes dela morar lá, Charlotte não podia decidir nem coisas simples. Ela conta que a primeira decisão que tomou por conta própria foi fugir da prisão, sendo a segunda a escolha da bebida no café da manhã. Allen diz que as duas decisões foram bem importantes, e qualquer coisa que ela queira experimentar é só pedir para ele. De repente, a garota com orelhas de gato entra pela janela, fazendo Charlotte se assustar. Allen pergunta como ela conseguiu encontrar a casa dele e a garota explica que deduziu qual região ele estava através do pólen que tinha nas suas cartas. Ela conta que depois bastou sair perguntando para as pessoas sobre um feiticeiro esquisito até encontrar sua residência. Charlotte pergunta para Allen quem é aquela garota e ela se apresenta dizendo que se chama Eruka Crawford, uma aprendiz de engenheira mágica e irmã mais nova do Allen. Ele explica que perdeu seus pais quando era muito novo e os Crawford, os pais da Eruka, o adotaram. Charlotte pede desculpas por ter se metido em assuntos familiares, mas Allen não se incomoda e comenta que ela e Eruka têm a mesma idade. Sua irmã então pergunta se Charlotte é a namorada dele. Imediatamente os dois negam, dizendo ao mesmo tempo que não são namorados. Allen explica que Charlotte pode ficar enojada das pessoas pensarem que ela namora um feiticeiro sinistro e problemático, e por isso ele faz questão de esclarecer as coisas. Charlotte diz que jamais pensou algo assim sobre ele, e a irmã pergunta como Allen fala essas coisas de si mesmo sem se sentir mal. Então Eruka questiona quem era Charlotte, e Allen decide ser sincero. Ele explica que ela é uma criminosa que fugiu da nação vizinha. Charlotte pensa que não era uma boa ideia contar a verdade, mas Allen diz que uma hora ou outra sua irmã ia descobrir e por isso era melhor explicar tudo logo. Ele explica que Charlotte foi exilada do seu país por um crime que não cometeu, e por isso Allen estava abrigando ela e ensinando coisas impróprias pra garota aprender a aproveitar a vida. Eruka acha Allen idiota, não por estar abrigando uma garota procurada, mas sim por achar que doces e socos eram prazeres que uma garota iria gostar. Charlotte pergunta se Eruka não se incomodava com o fato dela ser considerada uma criminosa. A garota diz que não, porque estava claro que Allen confia nela. Ele então pergunta por que Eruka foi até lá e ela diz que veio para levar ele para casa, mas agora isso não importava mais, porque ela também estava determinada a cuidar da Charlotte e mostrar os prazeres da vida para ela. Allen diz que ela é a melhor pessoa para aquela tarefa, mas Eruka retruca dizendo que tem coisas que somente uma mulher vai saber mostrar. Os dois começam a disputar quem era ideal para apresentar o mundo para Charlotte, até que decidem resolver isso através de uma competição. Eles levam Charlotte para a cidade e Allen usa uma magia para deixar o cabelo dela preto, e Eruka pega ela para mudar o penteado para deixar Charlotte irreconhecível. Porém Allen diz que vai retirar o feitiço quando eles chegarem em casa, porque apesar dela ficar bem de cabelo preto, o loiro é a cor que ele mais gostava nela. As duas garotas ficam surpresas com o comentário do Allen. Charlotte fica vermelha de vergonha enquanto Eruka pensa que ele estava querendo ganhar pontos com a garota por conta da competição dos dois, mas Allen na verdade só estava sendo sincero do que achava. Depois de mudar o visual da Charlotte, Eruka decide apresentar para ela o primeiro prazer de uma garota, arrumar uma roupa bonita, e assim as duas vão em uma loja de roupas femininas, o que deixa Allen desconfortável, porém ele não queria deixar Charlotte com sua irmã e perder a competição deles. Isso faz Allen lembrar de quando os dois eram crianças. Eruka vivia desafiando ele em xadrez e embora sempre perdesse, nunca desistia. Allen se pergunta se foi o jeito que ela arrumou para se aproximar dele. Nesse momento, Eruka chama Allen para mostrar a roupa da Charlotte. Ele era bem melhor do que o vestido que ela estava usando quando eles se conheceram, porém Allen pensa se Charlotte estava confortável, porque provavelmente
Charlotte, ela nunca tinha usado uma roupa tão curta como aquela. De fato, a garota estava um pouco envergonhada, mas Allen repara que ela também estava com uma aparência bem mais saudável, já que agora estava se alimentando melhor. Nesse momento, Allen acaba se distraindo com a pele dela e ao perceber o que estava fazendo, ele dá um soco em si mesmo, parando seu coração por um instante para dar uma acalmada nele. Charlotte fica preocupada, mas Iruka leva ela para experimentar a próxima roupa. Enquanto a garota se vestia, Iruka pergunta o que seu irmão queria que ela fizesse. Ele responde que quer saber como o reino de Nerusa enxergava Charlotte. Ela diz que vai dar uma investigada, imaginando que vai ser fácil, porque provavelmente o pai deles tinha amigos no reino. Iruka pergunta se será para aproveitar e investigar o príncipe e a família dela também, mas Allen acha melhor não fazer isso por enquanto. Ele explica que por mais que quisesse saber mais, assim que descobrisse o tipo de pessoas que eles são e como Charlotte era tratada, ele não conseguiria se conter, por mais que soubesse que Charlotte não iria desejar que ele fizesse nada. Exatamente por esse motivo, Allen não queria saber de nada sobre eles por enquanto. Sua irmã comenta que ele mudou muito, porque antigamente ele não se preocupava muito com os outros. De repente, Charlotte chama Iruka para pedir ajuda para fechar a parte de trás da roupa. Ela vai ajudar, porém ao chegar perto, Iruka encara as costas da garota, mas apenas diz que aquele tipo de roupa é mesmo difícil de fechar. Então Charlotte mostra sua roupa para Allen e Iruka diz para ele dar uma olhada na parte das costas, porém era só uma forma de mostrar pro seu irmão que as costas da Charlotte estavam lotadas de cicatrizes. Ele diz que aquela roupa combinava com ela, enquanto analisava melhor o formato das cicatrizes, deduzindo que elas foram feitas com chicote para causar dor e medo. Allen percebe que Charlotte não deve saber que tem cicatrizes, e por isso decide ser bem discreto. Ele usa magia para curar suas costas e inventa que estava apenas arrumando uma parte da roupa que estava desfiada. Porém, como a magia que usou era bem simples, Allen entende que Charlotte nunca tinha recebido um tratamento médico adequado. Ele percebe que o tratamento que ela recebia da sua família era ainda pior do que pensava, e nada poderia justificar o que fizeram com Charlotte. Então Allen diz para Iruka que mudou de ideia sobre o assunto que estavam discutindo antes, porque ele quer exterminar eles. Sua irmã aceita ajudar Allen nessa tarefa e Charlotte pergunta o que eles iam exterminar. Para poupar ela da verdade, Allen inventa que tem uma infestação de traça na casa de seus pais. Charlotte diz que não gosta de insetos e Allen fala que também odeia eles a ponto de querer vomitar, claramente se referindo ao que sentia pela família dela. Para voltarem ao foco do passeio, Iruka pede para Allen escolher a próxima roupa para Charlotte experimentar. Ele fica super perdido e decide pegar qualquer roupa, sem nem olhar ela antes, o que faz Allen escolher uma roupa um pouco pelada demais, e sua irmã não perde a oportunidade de zoar com a situação. Depois da Charlotte experimentar várias roupas, era a vez do Allen apresentar algum prazer para ela. Ele decide ensinar a garota a aliviar o estresse fazendo compras, com o objetivo dela comprar tudo o que quiser sem nem olhar os preços. Allen escolhe uma loja e pergunta o que ela queria de lá. Ele dá algumas opções para Charlotte escolher, porém todas eram opções horríveis e sua irmã diz que ele tem um péssimo gosto. Depois de fazerem várias compras, Charlotte pede para eles gastarem de forma melhor o dinheiro do que com ela, mas Allen diz que foram compras necessárias para ensinar a ela um dos prazeres da vida. Além disso, ele comenta que tudo ficou ótimo nela. Isso deixa a garota tímida e Allen não entende por que ela estava vermelha. Sua irmã diz que ele é lerdo, além de ter um péssimo gosto. Allen vai questionar, mas Iruka diz que uma prova disso é que ela escolheu a maior parte das coisas que eles compraram, porque tudo que Allen gostou era sem graça. Eles voltam a brigar competindo quem era o melhor, mas isso deixa Charlotte preocupada. Ela pede para os dois não brigarem, afinal irmãos deveriam se dar bem. Porém eles explicam que não era briga de verdade, e sim apenas o jeito deles de agir um com o outro. Mesmo assim, Charlotte pede para os dois não brigarem e Allen promete que não vai mais fazer isso. Ele então pensa que Iruka tinha razão sobre ele estar perdendo a competição, admitindo que ela estava com a vantagem. Mas como guardião da Charlotte, ele sentia que não podia perder, então Allen decide continuar as compras. No caminho, Iruka vê uma cadeira de rodas mágica e fica toda empolgada. Como Allen sabia que a sua irmã era doida com equipamentos mágicos, ele decide deixar ela lá. Iruka fica tão focada na cadeira que usa magia de vento como energia que nem percebe os dois indo embora sem ela. Depois, Allen chega em uma loja de acessórios e pega uma presilha de cabelo que chamou a sua atenção, por ser da mesma cor que os olhos da Charlotte. Na hora de pagar, ele entrega uma moeda de ouro, sendo que a presilha custava uma moeda de prata. A vendedora questiona o pagamento estar muito acima do preço, porém Allen diz que gosta de pagar bem por um serviço bem feito. Ele então coloca a presilha no cabelo da Charlotte e diz que não é grande coisa, mas ela fala que foi a compra que mais deixou ela feliz, o que mexe com o coração do feiticeiro. De repente, um cara tromba em Charlotte, fazendo a garota quase cair. Pra piorar, ele e seu parceiro eram bem encrenqueiros e ainda acusam Charlotte de não olhar por onde anda. Os dois pertenciam a um grupo chamado Gankutsu, que Allen nunca tinha escutado falar. Ele tenta resolver aquela situação pacificamente, porém os caras continuam culpando Charlotte pelo ocorrido, fazendo Allen querer dar uma lição neles. Mas ele lembra que Charlotte pediu pra não brigar. Por conta disso, Allen ignora a atitude dos dois e pede desculpas pela falta de atenção de Charlotte, mas os caras não queriam facilitar. Eles falam que aceitam as desculpas do Allen se ele emprestasse Charlotte por uma noite. Isso deixa a garota morrendo
gritando de medo, mas antes dos caras tocarem nela, Allen perde a paciência e torce a mão do que se aproximou da Charlotte. O outro tenta atacar Allen com uma espada mágica e todos por perto ficam preocupados, mas eles não sabiam que Allen é um feiticeiro poderoso. Ele rapidamente dá um jeito na espada e em seguida dá um soco no cara. Allen deixa claro pros dois que se tocassem um dedo na Charlotte, ele vai fazer picadinho deles. Todos ficam impressionados com o jeito que Allen lidou com os caras, porém só nesse momento ele percebe que quebrou a promessa que fez pra Charlotte. Allen pede desculpas pra ela por ter quebrado a promessa, ficando com medo de ter assustado a garota, mas Charlotte explica que apesar de não gostar de violência, ela sabia que ele só estava protegendo ela e deixa claro que nunca teria medo dele. Isso deixa Allen aliviado. Ele lembra que no começo pensou que não demoraria pra Charlotte querer ir embora, porque achava que ela não fosse gostar dele. Allen percebe como ficou aliviado por isso não ter acontecido e se pergunta se foi essa a mudança que sua irmã viu nele. Então Allen comenta com Charlotte que pelo jeito estava ficando viciado em apresentar prazeres pra ela. Hiroka observa os dois de longe e percebe que perdeu a competição deles. Afinal, quando o assunto era romance, só Allen podia ensinar Charlotte. De repente, uma criatura gigantesca aparece querendo brigar com eles, por conta do que fizeram com os dois caras que tinham perturbado Charlotte. O Golem se pergunta o que deve fazer com esse cara. Allen começa a se aproximar, deixando Charlotte preocupada, mas ele fala que vai ficar tudo bem. O garoto pergunta se o nome do Golem é Megath. A criatura não entende que diferença faz o nome, mas Allen reconhece que ele é realmente o tal Megath, revelando que não se vê em alguns anos. O monstro fala que não se lembra de nenhum humano como ele, enquanto dá um soco no chão. O feiticeiro então comenta que ele tem a memória muito ruim e se apresenta como Allen Crawford, da Academia de Magia Athena. Ao escutar isso, Megath se assusta e se curva imediatamente, pedindo desculpas e se referindo ao rapaz como Daimao, ou o Grande Rei Demônio, para quem preferir. Todos ficam surpresos com essa situação, principalmente os subordinados do Megath, que pensam que ele derrotaria o cara facilmente. No entanto, o Golem fala para pararem de provocar ainda mais a ira do Rei Demônio. Obviamente a Charlotte também não sabe o que está acontecendo, então Hiroka explica que o pai dela e do Allen é diretor da maior academia de magia do país, e que o Allen se formou na academia com 12 anos de idade, sendo o mais jovem da história. Por isso se tornou professor logo em seguida, já que é um prodígio. A informação deixa a princesa chocada, enquanto o Golem continua implorando pelo perdão do Daimao. Então Hiroka conta que esse era o apelido do irmão. Allen fala que faz muito tempo que não chamam ele assim, e que é até nostálgico. Em seguida, o cara manda o Megath levantar porque não incomodou ele, porém os subordinados queriam machucar a Charlotte, e durante essa linha de diálogo, Allen tenta definir o que a mina é pra ele. O feiticeiro não sabe o que dizer, mas pensa que é uma pessoa morando em sua casa, talvez uma segunda irmã, ou algo do tipo, mas acaba falando que é uma mulher preciosa pra ele. Algum tempo depois, Miyasha e Hiroka vão falar com Allen, mas percebem um cara bem pensativo, com uma aura bem deprê. Elas perguntam o que tá rolando, e nesse momento o garoto percebe que as minas ficaram bem amigas de repente. Hiroka acha que aconteceu algo entre o Allen e a Charlotte, e o cara acaba confirmando. Miyasha pensa que foi alguma briga, porém ele começa a contar o que houve. Quando Allen tentou fazer o pagamento pelos serviços da Charlotte, primeiro ela recusou, mas ele relembra que ela foi contratada pelos serviços, então é lógico que precisa ser paga. A mina não se acha útil o suficiente para receber um pagamento, porém ele fala de tudo o que ela faz, mantendo a casa brilhando e tornando um ambiente muito agradável. Com a insistência do Allen, a garota aceita o dinheiro, então ele fala que ela pode economizar, mas ele recomenda que a mina gaste o dinheiro, e até questiona se não tem nada que ela queira fazer ou comprar. Charlotte então pensa em algo que gostaria de fazer, que seria ir até a cidade sozinha. De volta ao presente, Allen diz que mandar a moça para a cidade sozinha é como jogar um pedaço de carne temperada em uma jaula de feras. Mesmo ouvindo toda a história, as garotas começam a comentar sobre uma loja de panquecas que possui clientes falsos. O cara chama a atenção delas, então Hiroka comenta que não esperava escutar algo assim da Charlotte, porque o normal seria ela se segurar por medo de ser descoberta e acabar dando trabalho ao Allen. Com isso, ele conta que na verdade a garota voltou atrás logo em seguida. Ela pediu desculpa e falou para ele esquecer o que ela disse. Nessa situação, o jovem falou pra garota não se preocupar, porque usando sua magia não teria nenhum problema. Hiroka questiona sobre essa atitude, mas Allen diz que não poderia dizer não depois de escutar Charlotte falar daquele jeitinho triste. Mesmo com o rapaz fazendo isso parecer um caso perdido, as garotas concordam que dá pra resolver esse problema facilmente. Sendo assim, os três vão até a cidade pra ficarem de olho na Charlotte sem serem percebidos. A mina tá disfarçada e usando um mapa. Isso deixa o cara orgulhoso, porque foi ele que ensinou isso pra ela. Quando as minas perguntam o motivo da Charlotte querer visitar a cidade, Allen revela que ela queria comprar algo, mas ele não sabe o que é, porque a loira disse que é um segredo. O fato da garota já ter um segredo faz o feiticeiro achar que ela tá amadurecendo e firmando sua personalidade. Ele quer que ela continue assim, que cause ainda mais problemas pra ele. Enquanto isso, a princesa continua andando, mas parece que tá perdida, e isso seria um problema. Miyasha comenta que a garota tá se aproximando da direção do distrito Merde, que não é muito seguro. O distrito é controlado por um grupo chamado Serpent Fang, que traduzindo do inglês fica presa de serpente.
frente. O líder é um homem chamado Gro, que possui uma serpente, que surpresa. Preocupada, Iruka sugere fingir que viu a Charlotte por coincidência e impedir tudo isso. Porém, o Allen não quer jogar um balde de água fria na primeira aventura da garota. Do nada, ele fala que lembrou de um compromisso e se afasta pelos telhados. Ainda seguindo a princesa, Miasha comenta que ela tá indo direto pro local perigoso, numa encruzilhada. Ela só precisa virar à esquerda para chegar ao distrito Merd, e é justamente isso que a mina faz. Quando chega no tal distrito, a garota já não sabe mais onde tá, mesmo usando o mapa. De repente, Gro e o Serpent Fang aparecem. Só que quando a dupla tenta se aproximar para defender a garota, em vez do grupo fazer algo ruim, eles dão as boas-vindas para Charlotte de uma forma bem alegre. Nem a princesa nem as outras duas estão entendendo nada, quando Allen aparece e explica para Miasha e pra Iruka, que apareceu nesse lugar antes delas e deu uma lição nos caras, aproveitando para mandar eles serem gentis com a Charlotte quando ela chegasse. Nesse momento, Miasha comenta que os caras realmente parecem machucados. Charlotte também percebe isso e acaba dando umas poções mágicas para ajudar o grupo. Todos ficam muito emocionados e reconhecem a garota como uma deusa. Gro promete mudar o estilo de vida a partir desse dia, e o restante dos caras segue a mesma decisão. O líder aproveita para perguntar qual é a relação da Charlotte com o Daimao. Ela então pergunta se o grupo conhece o cara, porém eles respondem que conhecem um lado dele. No entanto, antes de darem mais detalhes, eles lembram que o cara também falou para não contarem nada, então demonstram ainda mais medo. Isso faz a Iruka perceber que o grupo foi muito bem ameaçado, mas o Allen diz que só mostrou uma magia para eles. Para tentar determinar qual a sua relação com o Rei Demônio, a garota explica que não tem mais uma casa para voltar, e o Allen foi gentil e contratou ela como empregada, então basicamente o cara é o mestre dela. O problema é que pro Allen isso pareceu imoral e obsceno. Os caras do grupo perguntam se ela não tá sendo enganada ou ameaçada. Até o líder Gro acha que tem algum crime sendo cometido. Allen fica frustrado, mas entende que pode parecer estranho o assustador Rei Demônio tá junto com a deusa gentil. Por dentro, o garoto acha que essa mina é boa demais pra ele. Enquanto isso, Charlotte fala pros caras que o Allen na verdade é uma pessoa gentil e que deve ser um mal entendido. Tá tudo indo muito bem até ela contar que o feiticeiro tá ensinando várias coisas impróprias pra ela. Isso deixa todos em choque, e ela ainda fala que certo dia eles passaram a noite inteira fazendo coisas impróprias. As garotas questionam o cara, mas ele explica que passaram a noite jogando videogame e comendo salgadinho, mas ele pretende avisar ela pra não ficar falando sobre isso em público. Em seguida, a garota se despede e segue seu caminho. Miasha e Iruka percebem que ela tá indo ainda mais fundo no distrito e pode encontrar grupos ainda mais perigosos. Mesmo assim, Allen diz que não tem com o que se preocupar porque é fácil de resolver, basta ele tomar o controle completo dessa área. Sendo assim, ele derrota grupos como a máfia de marionetes e a gangue Lobistão, enquanto Miasha aproveita para dar uma lição num bando de clientes muito ruins. O trio sai dominando a área toda até desbancar todos os aventureiros da cidade. Agora Charlotte deve estar segura. Ainda assim, Allen tá inseguro, apesar da irmã mencionar que a princesa não quer que ele saiba o que ela vai comprar. Com isso, Miasha se oferece para ficar vigiando sozinha, enquanto os outros dois ficam esperando. Algum tempo depois, Miasha volta para avisar que a Charlotte finalizou as compras sem problemas. Allen elogia o bom trabalho, mas questiona se tá mesmo tudo bem, sem a garota gato vigiando. Ela então fala que a garota encontrou uma conhecida e tá com essa pessoa, e que já devem estar chegando. Allen aproveita para perguntar o que a mina comprou, mas Miasha não viu o que foi porque sentiu que seria falta de educação. Logo a Iruka avista Charlotte ao longe, que se aproxima correndo, feliz por coincidentemente encontrar os três na cidade. A pessoa que estava acompanhando ela era a Ruiva, dona da loja de acessórios de cabelo. Ela fala que o Allen é mesmo incrível. Charlotte conta que no caminho elas perceberam muitas pessoas falando do Allen, dizendo que o Daimao deixou as ruas mais seguras. O garoto não entende de primeira, mas a Ruiva explica que esses aventureiros desordeiros só causavam problema para todo mundo, mas receberam uma lição, e isso ajudou a todos. Ao escutar isso, Iruka fala que ele ajudou a galera sem nem perceber, e a Ruiva fala que veio agradecer em nome de toda a cidade. Por dentro, Allen sabe que só fez isso pelo bem da Charlotte, e não imaginava que outras pessoas iriam agradecer, então ele fala que não precisa de agradecimento, já que fez isso por motivos pessoais. A Ruiva acha ele interessante e fala que a Charlotte tem sorte de ter escolhido ele como namorado. Isso deixa os dois envergonhados e o cara avisa imediatamente que não é nada disso. Em seguida, a Ruiva se despede para voltar para a loja. Depois disso, Allen, um pouco inseguro, acaba perguntando como foi a compra. Charlotte fala que deu tudo certo e mostra as coisas que comprou. As garotas reconhecem que as embalagens são de uma loja que abriu recentemente. Charlotte fala que são presentes para Iruka e para Miasha. Elas se surpreendem por ela ter visitado a cidade só para comprar presente para elas, mesmo sendo com o primeiro salário. A Charlotte então fala que é porque as duas têm ajudado muito ela, então entrega
entrega pra Eruka um gatinho de pelúcia e pra Miasha um chapéu novo. De repente, Allen chama a atenção da garota e pergunta se não tem nada pra ele. A mina fala que procurou por toda parte por algo que ele pudesse gostar, mas não tinha ideia do que poderia agradar ele. O cara então fala que sendo um presente dela, ele gostaria de qualquer coisa, mesmo se fosse algo simples como um selo de carta, uma foto de trem, uma pedra ou algum inseto. A mina então pede desculpa porque devia ter prestado mais atenção, já que deve tanto a ele. Com isso, Allen tenta amenizar a situação, dizendo que não é culpa dela. Nesse momento, a garota diz que percebeu que só recebe coisas dele o tempo todo, mas não sabe do que ele gosta de verdade. Então, para começar, ela quer consertar a barra da capa dele, que tá meio desgastada. E enquanto isso, ele pode contar para ela todas as coisas que gosta, para que na próxima vez ela possa escolher direitinho. Com essa situação, o cara percebe que tem um sentimento crescendo no seu peito. Conforme o tempo que eles passam juntos, se torna cada vez mais valioso. Alguns dias depois, Allen e Charlotte chegam na região de Eunoha, um lugar que fica a 3 horas de distância da sua mansão, indo de carroça. Charlotte repara como o dia estava bonito e perfeito para o passeio, porém os dois não percebem que estavam sendo seguidos. No dia anterior, Charlotte avisa Allen que terminou de ler o livro que ele deu para ela. A garota comenta que aprendeu bastante sobre a nação de lá e se divertiu tanto com a leitura que mal viu o tempo passar. E Allen explica que ficar lendo sem se preocupar com o tempo em uma sociedade tão ocupada chega a ser um luxo impróprio. Charlotte diz que no livro tinha muitos lugares interessantes, incluindo a academia de magia que Allen e sua irmã estudaram juntos. Ela comenta como ficou impressionada ao ver como o lugar era grande e ele explica que contando alunos, professores e funcionários, a sua população era quase igual a de uma pequena ilha. Allen então pergunta para Charlotte se ela tinha interesse em conhecer algum outro lugar que mostrava no livro. A garota começa a pensar porque tinha gostado de vários lugares, quando percebe que com certeza Allen estava planejando levar ela para onde escolhesse. Ele confirma que realmente sua escolha vai determinar para onde eles vão no dia seguinte. Isso faz Charlotte não querer dizer qual lugar escolheria, porque ela achava que já dava trabalho demais pro Allen. Ele pede para ela não se preocupar em dar trabalho, e Charlotte diz que o tempo que os dois passam juntos na mansão é quando ela gosta mais. Ela ainda diz que gosta da demora para conhecer coisas novas, porque fazia os momentos serem melhores ainda, além dela ter medo de acabar se tornando uma garota imprópria caso isso acontecesse todo dia. Allen percebe que Charlotte tinha razão, porém ele não queria fazer ela se corromper, mas apenas fazer ela ser feliz vivendo coisas que nunca vivenciou antes. Allen então pergunta se Charlotte ficaria feliz com uma viagem e como ela concorda. Ele tenta convencer ela a dizer onde gostaria de ir, falando como seria uma viagem divertida para os dois e que eles poderiam saborear comidas do local, ver os pontos turísticos ou tomar banho em uma fonte termal. Porém, mesmo dizendo como queria realizar o desejo da Charlotte, ela continua sem querer contar onde tinha vontade de ir. De repente, Miasha chega e cumprimenta os dois. Allen pergunta o que a garota estava fazendo lá, já que ela já tinha feito todas as suas entregas na parte da manhã, e Miasha explica que voltou para entregar um presente para Allen, que se tratava justamente de uma viagem para 2 pessoas até a região de Eunoha. E assim, Allen e Charlotte vão juntos no passeio. Ela admira o lugar porque no seu reino tem muitas montanhas e por isso ela nunca tinha visto campos planos tão lindos como aquele. Charlotte diz para Allen que quando estava fugindo dos guardas, em um momento ela se escondeu em uma carroça, porém devido às circunstâncias não deu para aproveitar a vista. Allen lamenta ter feito Charlotte se lembrar daquela situação, mas tranquiliza ela explicando que aquele lugar é bem rural e tudo indicava que os cartazes dela não tinham chegado até lá, por isso eles podiam aproveitar a viagem sem se preocuparem com nada e sem ela precisar de disfarce, o que deixa a garota bem feliz. Depois, Allen comenta que os moradores da cidade foram muito atenciosos por terem dado a viagem de presente para ele. Charlotte pergunta se não era melhor ele ter levado a sua irmã junto ao invés dela, porém Allen explica que Eruka não podia fazer a viagem naquele momento. Sua irmã ia estar ocupada no reino de Nerus, investigando a família da Charlotte, como Allen tinha pedido. Porém, aquilo tinha sido só uma desculpa, porque Eruka e Miasha estavam seguindo a carroça dos dois. Elas tinham comprado o pacote de viagem para eles com o dinheiro do agradecimento dos moradores, na tentativa de fazer com que aquele passeio aproximasse Allen e Charlotte, para a relação dos dois progredir, já que claramente eles gostavam um do outro, mas nunca davam um passo. Nesse momento, Charlotte avista a pousada que eles vão ficar e mostra para Allen que ela estava no seu livro por ser a pousada mais famosa da região de Eunoha. Ele dá uma olhada no livro e descobre que o lugar tinha fontes termais, massagens e comidas, que faziam os clientes desejarem voltar. Allen então pergunta para Charlotte se aquele lugar era o que ela estava com vontade de conhecer e a garota concorda, mas claramente era mentira. Sabendo que Charlotte não tinha sido sincera, Allen começa a tentar adivinhar qual seria o lugar que realmente interessou ela. Charlotte pede para ele deixar aquilo para lá, porque já estava muito ansiosa para conhecer as fontes termais. Em seguida, ela acaba admitindo que se sentiria constrangida em contar o lugar que gostaria de ir, por ser um local para crianças pequenas. Porém, essa informação só faz Allen pensar que agora era mais fácil de analisar as opções que tinham no livro. Mas como Charlotte tinha pedido para ele parar de tentar adivinhar, ele decide respeitar sua escolha. Porém, explica que fazer coisas de criança quando adulto
adulto, por não ter tido a oportunidade de passar pela experiência antes, é algo muito legal e encaixa na lista de coisas impróprias. Allen ainda deixa claro para Charlotte que jamais riria dela por pedir para ir a algum lugar infantil, e diz que quando ela se sentir à vontade para contar qual era o lugar, os dois podem ir juntos, não importa onde for. Depois eles chegam na pousada e cumprimentam a funcionária de lá. Ela explica que o quarto deles já tá pronto e agradece a escolha do casal para passarem a lua de mel, porém isso deixa os dois confusos. A moça pergunta se eles são apenas namorados e Allen questiona como ela tinha chegado àquela conclusão. A funcionária então esclarece que aquele é um pacote especial para casais, o que faz Allen finalmente perceber que tinha caído em um plano da Miasha, que estava naquele momento observando os dois de longe junto com Eruka, feliz por elas terem escolhido a melhor opção para unir os dois. Percebendo que tinha sido um engano, a funcionária diz que eles poderiam mudar de plano, porém alerta que aquela era a melhor opção da pousada. Pensando na felicidade da Charlotte, Allen decide continuar com o plano para casais, apesar dele ter muitas coisas que deixavam os dois sem graça, como um copo de bebida para dividirem. Depois eles vão até as fontes termais, um dos pontos mais atrativos da pousada e que Charlotte mais desejava conhecer. Porém, para aproveitarem essa parte do passeio, os dois precisavam de roupas de banho, e como Charlotte não tinha trago nenhuma roupa para a ocasião, a funcionária diz que ela poderia alugar algum biquíni lá. Então Allen fica esperando Charlotte voltar de biquíni enquanto repara no lugar. Mesmo com a funcionária avisando que não era um horário que as fontes termais estavam cheias, o local ainda estava com bastante gente. Ele então pensa que vai ser difícil ver Charlotte com roupas de banho, mas que qualquer coisa podia resolver o problema usando a magia de parar seu coração por alguns instantes. Em seguida, Charlotte chega e Allen tenta manter a calma, mas ao olhar para ela, ele nem precisa de magia para parar seu coração, porque a situação já tinha feito isso. Perto dos dois, Miasha e Eruka ainda estavam observando eles de longe, torcendo pro plano delas darem certo. Como Allen fica muito vermelho ao ver Charlotte de biquíni, ela pergunta se ele não estava combinando com ela. Allen responde que é o contrário, porque ela estava bonita nele. Charlotte agradece e devolve o elogio, dizendo que ele também ficou bem de roupa de banho. Os dois então partem juntos pro passeio para aproveitarem ao máximo as atividades da pousada, como as massagens, ping-pong e outros jogos. Mais tarde eles aproveitam as fontes termais onde possui vista pro mar, enquanto Eruka e Miasha estavam ficando sem paciência, porque aquela era a parte do passeio onde elas mais estavam com esperanças de fazer os dois se aproximarem, e mesmo assim eles estavam apenas aproveitando a vista. Em seguida, a funcionária entrega um sorvete que Allen tinha pedido para Charlotte. Ele explica para ela que tomar sorvete dentro das fontes termais é uma experiência única e usa uma magia de gelo para encantar o sorvete para ele não derreter com o calor, para permitir que Charlotte aprecie o momento sem precisar ter pressa. Charlotte fica encantada com o sorvete e isso acaba fazendo as outras pessoas quererem passar por aquela mesma experiência. Eles lotam a funcionária de pedidos e depois de um tempo, o homem pergunta para Allen se ele podia encantar o sorvete do seu filho, assim como fez com o de Charlotte, porque o menino não parava de pedir para experimentar o sorvete super gelado que ela estava tomando. Como não custava nada, Allen topa encantar o sorvete de todos que quisessem, o que automaticamente faz a galera do lugar comemorar. De noite, a funcionária agradece Allen por ter ajudado gelando ainda mais o sorvete dos clientes. Ela explica que graças a ele as vendas do sorvete triplicaram. Allen não acha nada demais, já que para ele foi uma coisa super simples de fazer, mas Charlotte comenta que ele é um feiticeiro incrível e que fez todas as pessoas felizes com sua ação. Como forma de agradecer, a funcionária pergunta se eles já decidiram onde vão querer passear no dia seguinte, explicando que a pousada pode fazer a experiência ser ainda mais especial. Allen agradece sua oferta e pergunta se tem algum lugar que eles recomendam. A moça explica que lá existem várias atrações turísticas, como locais de mergulho, praias e uma colina onde eles poderiam observar Fenrirs, criaturas nobres e pacíficas que, segundo boatos, traziam sorte para quem vissem eles. Porém, a moça explica que infelizmente poderia ser uma perda de tempo ir lá naquela época, porque era justamente quando eles estavam ocupados criando seus filhotes e por conta disso dificilmente vão descer a montanha. Charlotte e Allen lamentam o azar deles, porém a funcionária diz que existia um outro lugar que os dois poderiam ver criaturas mágicas, o zoológico mágico de Onoha. Como Charlotte demonstra ficar bem animada com aquela opção, Allen decide que eles vão pra lá no dia seguinte. Mais tarde, depois de aproveitarem bastante a pousada, os dois vão pro quarto deles, que apesar de ser bem grande, tinha uma câmera de casal, já que eles estavam com um plano para casais. Os dois ficam super sem graça com a situação, enquanto do lado de fora do quarto, Eruka e Miasha escutavam eles, na esperança que pelo menos durante a noite os dois se aproximassem de alguma forma. Charlotte e Allen decidem dormir juntos, porque o Allen tinha tentado trocar de quarto, mas descobriu que aquela cama tinha sido uma encomenda e que ela era feita por demônios dos sonhos, o que permitia que quem dormisse nela pudesse escolher o sonho que for ter durante a noite, o que interessou os dois por ser um item bem raro. Eles então vão dormir, porém apesar da cama ser perfeita, os dois têm dificuldade para cair no sono. Allen aproveita para perguntar se Charlotte decidiu o sonho que gostaria de ter, e ela responde que deseja sonhar com sua mãe, porque costumava dormir junto com ela quando era pequena. Então, para ajudar a garota a cair no sono, Allen lança o feitiço
feitiço leve de hipnose, fazendo Charlotte dormir profundamente em questão de segundos. Ele começa a reparar nela dormindo e quando percebe o que estava fazendo, rapidamente lança o feitiço de sono mais em si mesmo, que acaba sendo tão forte que atinge Eruki e Miyasha, que ainda estavam espiando do lado de fora. No dia seguinte, quando Allen acorda, vê Charlotte emocionada e pergunta se ela conseguiu sonhar com sua mãe. Charlotte diz que sim, que conversou bastante com ela no seu sonho, chegando até a conversar sobre ele. Já Allen tinha prometido para a mãe da Charlotte que vai proteger ela. Enquanto isso, do lado de fora, Eruki e Miyasha ainda estavam sob o efeito do feitiço de sono. Allen e Charlotte chegam no zoológico mágico de Yonoha. Esse é o lugar que Charlotte queria ir antes, mas tinha vergonha de dizer. Eles entram e no lugar existe uma variedade de criaturas mágicas. Charlotte pergunta para Allen se tá tudo bem, porque ela não queria que ele se esforçasse por um pedido egoísta seu. Ele diz que não tem problema algum, só não imaginou que ela gostasse de criaturas mágicas. Então ela aponta no mapa para a área onde as pessoas podem fazer carinho nos animais. Quando era mais nova, Charlotte leu sobre essa área em um livro, e desde então sempre quis ir em um lugar assim. Sendo assim, Allen afirma que eles devem aproveitar o tempo ao máximo, como se fossem crianças de novo. Ele diz que se ela quiser alguma coisa, não tenha vergonha de pedir, pois ele vai comprar. Charlotte fica preocupada em pedir algo assim, mas Allen coloca sua mão no peito, já se preparando para a chantagem de sempre, de usar uma maldição nele mesmo. A garota então pede para levar 2 tiaras para cabelo de gatinho, uma para ela e outra para Allen usar. No cantinho de contato com animais, Charlotte elogia Allen e diz que a tiara ficou uma gracinha. Eles se aproximam das criaturas e todas são bem calmas, porém Allen vê um cartaz informando que possuem capivaras do inferno na região. Ele fica um pouco nervoso porque são criaturas mágicas ferozes e capazes de destruir uma montanha inteira quando tem fome. Então uma funcionária do zoológico nota que Allen entende bastante do assunto e diz que ele pode ficar tranquilo, porque naquele momento as capivaras estão descansando nas profundezas da floresta. Então ele pergunta para Charlotte o que tá achando e encontra a garota quieta de cabeça baixa. Ao se aproximar, ele pergunta preocupado se aconteceu algo, mas vê que Charlotte tá emocionada porque são todos macios, redondos e fofinhos. Ela tá chorando de felicidade porque nunca imaginou que um dia haveria um paraíso como aquele. E olha que ela ainda nem tinha feito carinho em nenhum deles. Eles entram e Charlotte promete que vai dar carinho neles com todo o seu coração. Allen fica feliz por ela e decide dar uma mãozinha, já que era algo tão importante pra garota. Ele se aproxima e conversa com algumas criaturas. Elas perguntam como ele consegue entender elas, e ele explica que tem uma noção básica da língua das criaturas mágicas. Então ele diz que sua amiga gosta muito delas e pedem pra irem brincar com ela. Em troca, ele irá comprar a comida que quiserem. As criaturas aceitam e ele chama Charlotte pra ir lá brincar. Porém, quando ele olha, ela já tá rodeada de outros bichinhos, e as criaturas que ele subornou, ao vê-la, vão correndo atrás também. O restante das pessoas veem Charlotte e ficam impressionadas, se perguntando quem é a garota tão popular com as criaturas mágicas. Mais tarde, os dois estão sentados em um banco e Charlotte diz que gostou muito de conhecer as criaturas. Enquanto isso, as criaturas ainda estão na cola de Charlotte com olhares de paixão. Ela diz que ficou muito amiga de todas, e Allen, ao traduzir as palavras deles, percebe que na verdade as criaturas estão ordenando para que ele não ouse encostar na dama deles. Allen acha curioso porque mesmo que estejam acostumados com humanos, isso já tinha passado dos limites comuns. Ele lembra de quando encontrou Charlotte desacordada e rodeada de criaturas na floresta. Então ele diz para Charlotte que naquele mundo existem algumas magias e habilidades que só são possíveis com talentos inatos. Por isso ele era tão bom com magia, porque nasceu com o talento e por conta disso conseguia usar encantamentos não verbais, uma habilidade de alto nível. Por isso Allen acha que talvez ela tenha talento para ser uma domadora de criaturas mágicas. Ele explica que se trata de uma pessoa que consegue se comunicar com criaturas mágicas e usá-las. Como ela conseguiu encantar aquelas criaturas sem treino algum, as chances são altas. Charlotte fica impressionada com a possibilidade de ter um poder desses, e Allen diz que ele mesmo mal consegue se comunicar com criaturas de baixo nível. Então ele se questiona se esse não foi o motivo por ela ter sido adorada pelos delinquentes na cidade. Os domadores de alto nível conseguem domar e controlar bestas de alto nível, porém Allen nunca tinha escutado falar de um que usava seus poderes em humanos. Então a funcionária do zoológico chega correndo desesperada para falar com os dois. Ela viu que os dois se deram muito bem com várias criaturas na área de contato com animais e pergunta se eles são domadores de criaturas mágicas. Allen pergunta o que aconteceu e ela pede ajuda porque eles não sabem mais o que fazer. Ela leva os dois para uma central de funcionários do zoológico e o diretor do zoológico vai falar com eles. Ele reconhece Allen e pergunta se ele não era o filho dos Crawford. O diretor conta que eles se conheceram numa palestra pública na Academia de Magia Athena. Ao escutar isso, todos os funcionários ficam aliviados que um Crawford esteja ali para ajudar. O diretor pede ajuda para lidar com o problema do zoológico. Eles vão até uma sala e ele mostra uma criatura mágica feroz e raivosa em uma gaiola. O diretor explica que ele era um Fenrir que estava ferido, porque se separou dos pais e tomou um tiro de um caçador. Ele explica que aquela é a primeira vez que eles pegam um Fenrir e ninguém da equipe consegue se comunicar com ele. Então é muito difícil se aproximar para curar a criatura. Allen se aproxima e tenta falar
falar com o Fenrir, dizendo que ninguém tem a intenção de machucá-lo, mas ele não quer escutar o mago e reage raivoso. O diretor conta que ele age assim desde que eles encontraram ele, e também não tem aceitado comida, por isso não sabem se vão poder esperar até ele se abrir. Allen pergunta se eles não têm nenhum domador na equipe, porém nenhum deles tem um nível suficiente para lidar com o Fenrir, por isso Allen promete fazer o melhor que puder. Então a funcionária chega desesperada dizendo que a mãe do filhote tá vindo. Todos ficam desesperados porque os funcionários usaram magia para apagar os rastros quando acharam o filhote. Eles supõem que a criatura deve ser um Fenrir de alto nível, sendo uma espécie de mais de 100 anos. Allen fica preocupado, pois Fenrirs não são conhecidas apenas pela raridade, mas também por sua força pura. Por isso, um Fenrir com mais de 100 anos seria uma grande ameaça e poderia destruir a cidade inteira sem dificuldade. Por conta disso, a situação era bem ruim. Devolver o filhote não seria uma boa ideia, porque aos olhos da mãe, eles são sequestradores. Porém, eles não poderiam soltá-lo, pois não terminaram de tratar seus ferimentos. Por isso, Allen diz que vai parar a mãe Fenrir. Todos ficam preocupados porque seria algo muito perigoso, mas ele diz que é sua especialidade. Mas por via das dúvidas, pede para que evacuem todos os visitantes do parque. Ele vai pedir para Charlotte sair da cidade também, mas ela responde que não pode ficar parada sem fazer nada. Ela pede para deixá-la tentar conversar com o filhote e caso fique muito perigoso, ela promete fugir. Allen fica contente com a mudança de Charlotte, porque agora tá se impondo para salvar as pessoas. Apesar de ter conseguido mais cedo domar todas as criaturas na área de contato sem usar magia, seria muito mais difícil com uma criatura como um Fenrir. Porém, Allen decide confiar em Charlotte. Então ele pede ao chefe para deixar Charlotte conversar com o filhote, enquanto vai lidar com os outros que estão vindo em direção ao zoológico. Apesar de já terem feito várias coisas antes, essa seria a primeira vez que Allen e Charlotte agem de fato como um time. Na beira da piscina, o departamento de segurança do resort Yonoha aconselha todos os clientes a irem para um lugar seguro, porque tem Fenrirs vindo em sua direção. Mia e Cheruka ficam bravas, porque isso acontece bem no momento em que elas estão aproveitando umas férias, mas ficam logo relaxadas porque sabiam que o rei demônio estava ali e não deixaria nada de mal acontecer. Bem na hora, Allen aparece atrás delas e diz que já sabia que elas estavam seguindo os dois. Do lado de fora, o bando de Fenrir está se aproximando. Allen então invoca uma barreira de proteção no resort Yonoha. Para ganhar tempo de Charlotte convencer o filho, Allen usa sua magia amarras de gelo para prender os Fenrirs no chão, porém o chão começa a rachar e surge a mãe Fenrir, uma criatura gigante. Ela devora Allen, mas ele usa sua magia paralisar e consegue sair vivo. Ele tenta conversar com a criatura, mas não adianta e ela acerta ele com sua cauda, jogando Allen para longe. Então Allen vai usar sua magia contra a mãe Fenrir, mas a capivara do inferno que observava Allen antes aparece e diz para ele não fazer isso, porque se machucar a mãe, o filhote não vai poder reencontrá-la e isso deixará a garota triste. A capivara se apresenta como Gosetsu e diz que seu objetivo é resgatar a moça que está sendo forçada a ficar com ele. Allen pergunta como ele a conhece e a capivara responde que após escapar do zoológico mágico e vagar por vários lugares, conheceu a donzela chamada Charlotte. Ele encontrou ela desmaiada na floresta, mas então Allen apareceu. Então Gosetsu passou a observar Charlotte em segredo e quanto mais observava, mais tinha convicção que ela era uma boa moça e que os boatos a seu respeito eram falsos. Por isso, para proteger a senhorita Charlotte, seria necessário eliminar Allen. O mago zomba de Gosetsu, dizendo que basicamente o que ele tinha era ciúmes, mas a capivara fica enfurecida e dispara uma bola de fogo nele. Allen consegue bloquear o ataque com sua magia. Então Gosetsu vai para cima do mago e eles começam a lutar. Allen pergunta o que a capivara pretende fazer e ele responde que vai usar o poder selado dentro dele para derrotar Allen e depois disso destruir o reino de Nerus, porque aquela nação era a causa da dor da senhorita Charlotte, por isso ele iria transformar tudo em cinzas. Então Gosetsu usa seu poder e dispara chamas, fazendo o gelo que prendia os Fenrirs derreter. Ele conta que foi ele quem disse para os Fenrirs que Allen raptou o filhote. Allen tá encurralado, ele precisa enfrentar os Fenrirs, a mãe Fenrir e a capivara do inferno. Mesmo que use todo o seu poder, vai ser difícil sair ileso dessa. Então as criaturas mágicas do zoológico chegam, comandadas por Charlotte, que vem montada no filhote Fenrir. Ela conta que se esforçou muito para conversar e ele acabou aceitando o tratamento. Allen fica impressionado como ela evoluiu e depois pergunta sobre as outras criaturas. Ela diz que quando saiu para encontrá-lo, todos eles a seguiram, porque estavam preocupados com a sua segurança. Então ela diz que agora consegue entender o que eles dizem, ainda não completamente, mas já é possível ter uma ideia do que querem comunicar. Allen fica impressionado porque ele levou meio ano para aprender apenas a língua básica das criaturas mágicas. Por isso, com o treinamento adequado, ela pode se tornar uma domadora de criaturas mágicas com nível comparável ao dele. Enquanto isso, o filhote volta para a mãe Fenrir. Allen pergunta para Charlotte o que eles estão conversando e ela diz que quem contou a mentira que ele era o caçador ilegal foi Gosetsu. A capivara tenta convencer Charlotte a ir com ele, porque Allen só lhe trará mais dor e sofrimento. Allen ajudou ela a se esconder da sua nação, ao invés de vingá-la, levando ela para o caminho da corrupção. Ela fica nervosa e responde que o Sr. Allen deu para ela dias de paz onde não precisou sentir medo. Com
ele ela realmente começou a viver, e se Gosetsu falar mal dele ela não vai perdoá-lo. Então Gosetsu fica enfurecido e diz que vai precisar levar Charlotte à força. Então ele concentra todo o seu poder e corre em direção a ela. Porém Allen fica na frente e enfrenta novamente a capivara. Gosetsu dispara bolas de fogo, mas o mago desvia e os dois batem de frente com seus poderes. Porém os poderes de Allen são maiores e ele consegue derrotar a capivara com um soco. Gosetsu é jogado pro chão com muita força e se machuca, e Allen vai verificar se ele tá bem. Ele se sente mal e confessa ter exagerado, então usa seus poderes para curar o inimigo. Gosetsu admite que aquele foi um bom soco e isso demonstrou as verdadeiras intenções de Allen. Vendo que os dois sentiram um pelo outro, seria rude da parte dele interferir. Allen fica sem entender sobre o que ele estava falando e Gosetsu diz que a prova disso estava na sua cabeça. Allen então percebe que ainda estava com a tiara de gatinho e fica envergonhado, tentando se explicar. Mais tarde, a funcionária do hotel agradece a Allen e Charlotte por terem salvado o filhote. Allen conta que foi tudo graças a Charlotte e que ela pode se orgulhar. Então a funcionária agradece Charlotte porque agora todos vão poder ver os Fenrirs correrem felizes de novo. Falando neles, a mãe Fenrir e seus filhotes aparecem para se despedir de Charlotte e a funcionária fica de queixo caído porque nunca tinha visto em seus 200 anos essas criaturas tão de perto. Então Charlotte lembra e vai dizer para Allen onde os caçadores estavam. Mas antes mesmo que ela termine, Miyashi e Eruka aparecem com eles presos. Allen diz que encontrou elas no resort e pediu para que elas prendessem eles. Então Charlotte se pergunta por que as duas estavam ali no resort e as duas tentam disfarçar. Quando Allen fala com os caçadores, percebe que nenhum deles demonstra algum remorso. Por isso ele vai permitir que os Fenrirs cuidem deles. Porém Allen usa sua magia para aumentar a defesa dos caçadores. Eles ficam aliviados, mas Allen revela que só fez isso para que os Fenrirs possam brincar mais com eles. Depois de alguns dias se divertindo na viagem, Allen e Charlotte se preparam para voltar para casa. Porém o filho de Fenrir pede para ir junto, porque queria ficar perto da garota. Ela pergunta se ele não vai sentir falta da sua família, mas tanto o filhote quanto a sua mãe pareciam estar tranquilos com a sua partida. A funcionária da pousada explica que eles estavam tranquilos, porque um Fenrir leva menos de 1 hora para ir até a região onde Allen estava, e por não ser muito tempo de viagem, seria tipo um alojamento pro filhote. Então Allen aceita levar o animal junto com eles, deixando o Fenrir e a Charlotte animados. Ele diz que não vai ser nenhum incômodo, afinal sua mansão é bem grande e tem muitos lugares pro filhote passear, além de ser bom a família aumentar. Charlotte percebe que Allen estava incluindo ela como parte da família, e ele diz que é óbvio que já considera ela como família. A garota fica toda vermelha com o comentário e Allen nem entende o motivo, fazendo Eruka e Miyashi pensarem como ele é lerdo. Depois os dois entram na carroça para poderem ir embora, porém Fenrir não é o único animal que quis ir junto. Gosetsu fazia questão de ir com eles, porque queria ser o guarda-costas de Charlotte. A garota pergunta quem era ele afinal e a capivara responde que é a sua família. Allen fica irritado com Gosetsu e manda ele voltar pro zoológico, mas ele recusa ir embora. E assim todos partem juntos e a funcionária do hotel grita pro casal voltar pro hotel quando os dois estiverem de lua de mel de verdade. Alguns dias depois vemos que Charlotte nomeou Fenrir de Lu. Ela diz pra Allen que vai passear com o filhote e ele pede pro pequeno proteger a garota. Porém o animal claramente ignora ele. Desde a viagem à região de Yunoha, Lu se juntou à família, além do Gosetsu, que joga na cara do Allen o fato dele estar tendo menos tempo para passar com Charlotte, agora que eles estavam morando junto com os dois na mansão. Allen pergunta pra Gosetsu até quando ele vai ficar lá e a capivara insiste que não vai a lugar algum, já que é a família da Charlotte, e diz que Allen não deve ser tão frio com ele, já que os dois amam Charlotte da mesma forma. Allen admite pra si mesmo que realmente estava triste por ter menos tempo com Charlotte, mas apesar disso, estava feliz por ela finalmente ter encontrado um objetivo, virar domadora de criaturas mágicas. Na noite em que eles voltaram da viagem, Charlotte explicou que gostaria de estudar para se tornar uma domadora e Allen notou que ela estava diferente. Afinal, quando Charlotte chegou na sua mansão, ela passava seu tempo contando os grãos de madeira no assoalho, mas naquele momento parecia uma garota determinada e esperançosa. Então Allen prometeu ensinar tudo o que Charlotte precisava para se tornar uma domadora de criaturas. Desde então ela tem se mostrado uma aluna excelente e dedicada que aprende muito rápido. A garota passava as noites revisando e preparando materiais e Allen reconhece que ela é uma aluna brilhante, que sempre estava motivada a pesquisar as coisas sozinha. Além disso, Allen sentia que desde que Charlotte começou a estudar para ser domadora de criaturas, ele descobriu um lado novo dela todos os dias. Charlotte testa o que aprendeu em Lu, lançando um encantamento sobre o filhote, que faz ele percorrer um trajeto perfeitamente do jeito que ela gostaria. Allen fica impressionado em ver como Charlotte já tinha dominado aquela técnica, e comenta que duvida que haja algum outro dominador tão bom em se comunicar com Fenrirs quanto ela. Ele diz que não esperava menos da sua querida aluna, e Gosetsu fala que ele disse aquilo só como desculpa para chamar Charlotte de querida, o que deixa Allen nervoso. Ele volta a mandar a capivara voltar pro zoológico, mas como sempre, Gosetsu nega e diz que seu lugar é ali. Charlotte entrega um osso pra Lu como recompensa, e Allen decide fazer carinho no animal para parabenizar
avisar ele também. Porém, o filhote na mesma hora tenta morder sua mão. Charlotte chama a atenção de Lou e diz que ele não pode morder as pessoas, deixando o filhote todo triste. Mas Alan fala que tá tudo bem, afinal ele conseguiu tirar sua mão a tempo. Ele diz que aquela atitude só mostra que Lou só deixou Charlotte criar um laço de confiança, o que provava suas habilidades de dominadora. A capivara concorda com Alan e diz que a garota já chegou no nível de conseguir praticar a conversação bestial. Charlotte lembra que leu sobre aquele em um livro e sabia que se tratava de uma magia que substitui por linguagem humana, o que é dito por criaturas mágicas ligadas ao domador, permitindo que o animal em questão possa se comunicar. Aquilo lembra Charlotte e Alan que por algum motivo que eles desconheciam, Gosetsu conseguia falar a língua deles e a capivara explica que viveu por tanto tempo que aprendeu o idioma dos humanos. Alan então lembra que nunca ouviu falar de conversação bestial funcionar em Fenrirs e pensa que pode ser muito cedo para tentar uma magia desse tipo, mas Charlotte demonstra estar tão empolgada com a ideia de conversar com Lu que acaba fazendo o teste. Ela lança a magia de conversação bestial e inicialmente eles pensam que o feitiço não funcionou, mas assim que Alan coloca a mão no ombro da Charlotte para consolar ela, o filhote fala para ele tirar a mão da sua mãe. Charlotte fica toda feliz por a magia ter dado certo e o filhote também comemora o fato de conseguir poder conversar com sua mãe. A capivara diz que sempre soube que Charlotte é uma garota especial e Alan concorda com ele. Apesar disso, o filhote ainda fazia questão de deixar claro que não gostava nem um pouco dele. Depois, Alan faz uma banheira para Lu poder tomar banho, como um presente por ele ter conseguido falar com Charlotte. A garota pede pro filhote agradecer. Ele obedece, apesar de estar nítido que estava agindo contra sua vontade. Charlotte pede pra Lu agradecer direito, porém Alan diz que não tem necessidade e pede pros dois estrearem a banheira. Nesse momento, Alan vê que Gosetsu já estava lá dentro, estreando a água sem nem pedir permissão. Ele diz que a banheira é ilimitada para Fenrirs e humanos, deixando claro que não queria uma capivara lá dentro. Charlotte e Lu entram na banheira e começam a se divertir, enquanto Gosetsu diz que se não é permitido uma capivara ficar dentro da banheira, ele tem que tomar uma atitude. Em seguida, Gosetsu lança uma técnica secreta de transformação, chamada Estilo do Rato da Floresta do Inferno, e assim ele se transforma em uma mulher, deixando todos em volta surpresos. Gosetsu explica que aquela técnica de transformação foi sua forma de conseguir aproveitar os restaurantes gourmet dos humanos, mas o que deixa Alan chocado é a descoberta de que aquele tempo todo a criatura era fêmea. Depois eles curtem um dia na banheira, com exceção do Alan que fica do lado de fora aproveitando o momento pacífico. Ele pensa que dias como aquele poderiam durar para sempre e repara na Charlotte. Imediatamente seu coração começa a mudar suas batidas e ele não entende o motivo. Pouco depois, Charlotte decide sair da banheira. Como os animais ainda queriam ficar na água mais um pouco, ela fica com Alan e aproveita para agradecer tudo que ele fez por ela. Alan diz que não precisa de tanta formalidade e explica que pode até fazer uma piscina de rio lenta para ela. Charlotte responde que consegue imaginar algo assim, afinal o espaço de lá era bem grande e espaçoso. Ele explica que o antigo proprietário da mansão era um elfo e que ele não sabia o que fazer com todo aquele espaço, e por isso acabou não fazendo nada. Porém, Alan diz que não chegou a conhecer ele porque o elfo desapareceu há 30 anos atrás. Ele conta que soube que o elfo era bem antissocial e não saía pra cidade, passando os dias sentado na mesa do seu escritório. Porém, certo dia, ele simplesmente sumiu e nunca mais foi visto. Alguns diziam que o elfo pulou do penhasco por conta dos seus experimentos fracassados. Outros falam que ele foi devorado por um monstro que criou, enquanto outros diziam que seu corpo foi tomado por cogumelos e que ele vaga pela região até os dias atuais. Aquela história deixa Charlotte morrendo de medo e Alan explica que graças aos boatos sobre o desaparecimento do elfo, ele conseguiu comprar a mansão por um ótimo preço. Em seguida, os dois veem um monte de cogumelos dentro da banheira. Charlotte fica tremendo de medo, mas ao chegar perto vê que estava tudo bem, apesar dos cogumelos terem aparecido misteriosamente na água. De repente, uma elfa sai do porão perguntando quem tinha roubado seus cogumelos. Depois, Alan e Charlotte descem pro porão para conversarem com a elfa. Ela pede desculpas pelo susto e se apresenta, dizendo que se chama Dorothea Grimm. Alan repara que ela estava vivendo no porão há bastante tempo e Charlotte pensa que a elfa é um fantasma. Dorothea pergunta quem são os dois e Alan explica que eles moram na mansão, porém a elfa revela ser a proprietária do lugar e Alan entende que aquela é a elfa que desapareceu há 30 anos atrás. Os três então sobem para continuarem a conversa. Dorothea comenta que nunca imaginou criaturas mágicas raras morando na mansão e Gosetsu repara que a garota é uma elfa das trevas, um tipo raro de elfo que faz parte da elite. A capivara explica que eles são seres quase mitológicos e capazes de sobreviver sem comer ou beber nada por 100 anos, se nutrindo com apenas o poder mágico do ar. Alan pensa que agora eles estão com o Fenrir, uma capivara do inferno e uma elfa das trevas, e aposta que ninguém nunca viu essas três criaturas juntas em um só lugar. Ele então se pergunta o que levou Dorothea a ficar escondida por 30 anos e se preocupa em como ficariam os direitos da propriedade, já que o morador anterior ainda vivia lá. Porém, Alan sabia que não existia lugar melhor para Charlotte e suas criaturas mágicas e por isso decide tomar uma atitude para solucionar
solucionar o problema. Ele então pergunta para Dorothea se ela consideraria vender a mansão e ela aceita a proposta. A elfa preferia viver no porão e por isso Allen e os outros poderiam usar a mansão à vontade. Porém, ela explica que não precisava de dinheiro e gostaria de propor uma outra forma de pagamento porque estava precisando de ajuda. Allen pensa que era mais fácil resolver com dinheiro, mas Charlotte demonstra se preocupar com Dorothea e querer ajudar ela no que puder. Gosetsu e Lu também falam que querem ajudar, porém a elfa diz que só precisa do Allen e da Charlotte. Dentro da mansão, Dorothea conta um pouco da sua história. A elfa costumava escrever livros de todos os gêneros e se considerava um gênio da escrita. Porém, quando tentou escrever um romance, ela sofreu por um bloqueio criativo. Então, quando estava perto de vencer o prazo da entrega do livro, Dorothea se sentiu encurralada e fugiu pro porão, onde passou seus últimos 30 anos. Allen acha o motivo do seu desaparecimento besta e começa a dizer que não vê como poderia ajudar, mas a elfa rapidamente convence ele a terminar de escutar sua proposta, porque caso contrário, ela não entregaria sua mansão. Dorothea então continua sua explicação. Ela queria conseguir fazer o mundo feliz com sua escrita e explica que assim que conheceu Charlotte e Allen, teve até arrepios, porque sentiu que a personalidade deles poderiam inspirar na sua escrita. A elfa comenta que os dois são perfeitos para uma história, já que tinham personalidades bem distintas. Afinal, enquanto ele era mandão e metido, ela já era amável e delicada. Então Dorothea finalmente revela que o favor que precisa era que os dois agissem como dois pombinhos apaixonados, para inspirar ela a escrever o seu livro de romance. E assim, Allen e Charlotte atuam em uma peça de teatro inspirada em Romeu e Julieta. Ele segura a garota em seus braços e os dois começam a se olhar. Porém, Dorothea, que estava dirigindo a peça, corta a cena questionando por que Allen estava segurando Charlotte com magia. Ele explica que fica com vergonha de carregar ela, mas a elfa reclama dele não estar atuando como deveria. Depois de Allen e Charlotte prometerem ajudar Dorothea a se inspirar para escrever o seu livro de romance, ela percebeu que eles não conseguiam agir de forma melosa um com o outro e por isso preparou um roteiro para os dois seguirem. A elfa reclama com Allen por ele não estar seguindo o roteiro corretamente e o cara escuta a bronca pensando que não devia ter aceitado ajudar ela. Então Dorothea explica que eles não deveriam estar tendo dificuldade, porque tudo que tinham que fazer era flertar, dizendo que ela nem sequer colocou cena de beijo no roteiro. Os dois ficam sem graça e a elfa continua explicando que bastava seguir o que ela tinha escrito para que eles ajudassem na escrita do seu livro e pudessem ficar com a mansão, fazendo todos saírem ganhando. Allen pensa que tem que fazer isso para recuperar sua casa, mas pensando que Charlotte também não deve estar gostando de atuar, ele recusa continuar com aquilo. Allen diz que é impossível Charlotte flertar com um cara que ela não gosta, mas a garota responde que se for ele, ela não se incomoda. Isso faz Allen surtar e acertar sua cabeça com força na parede para se acalmar. Charlotte fica preocupada com ele e Gosetsu comenta que naquele momento, os dois estavam conseguindo flertar naturalmente. Dorothea se empolga com aquela cena, vendo que a capivara realmente estava certa, porém em seguida se desanima, chegando à conclusão que se depender dos dois desenvolverem um romance, até mesmo ela, que é uma elfa, morreria de velhice. Por conta disso, Dorothea insiste para que eles apenas sigam um roteiro. Allen, vendo como Charlotte está se esforçando, pensa que também tem que dar o seu melhor e aceita continuar a atuação, contanto que não tenha nada no roteiro que viole a ordem pública e a moralidade. Gosetsu então diz pra elfa que pode ajudar ela a auxiliar os pombinhos, e Lu, apesar de continuar ciumento e achar que Charlotte tem que ser só dele, também topa dar uma mão, por achar toda aquela situação divertida. E assim, Dorothea entrega um novo roteiro pros dois decorarem o texto, e Allen se assusta ao ver que na nova história, ele e Charlotte são recém-casados. Depois a elfa começa a dirigir as cenas, incorporando o papel de uma verdadeira diretora. Allen atua como se fosse o marido chegando em casa depois de um dia de trabalho, mas Dorothea pega no pé dele e diz pra Allen melhorar na sua atuação e agir de forma mais natural. Ele explica que é difícil agir naturalmente quando sabe que está sendo observado, porém ela lembra que se eles não colaborarem vão acabar sem a mansão. Imediatamente ele promete atuar melhor e segue o roteiro, entrando na casa sendo recebido pela esposa que estava aguardando sua chegada. Charlotte atua tão bem no papel de esposa que acaba mexendo com o coração do Allen outra vez. Em seguida ela segue a história que Dorothea entregou para eles, perguntando se Allen quer jantar, tomar banho ou se quer ela. Allen não aguenta aquela situação e mais uma vez arruina o roteiro da elfa, que dá mais uma bronca nele. Charlotte pergunta se fez alguma coisa errada, mas Allen esclarece que quem errou foi Dorothea, por ter escrito as falas dela daquela forma. Ele então deixa claro pra elfa que é proibido dela fazer Charlotte dizer coisas esquisitas como aquela. Allen pensa que se não fosse pela mansão, aquela palhaçada não estaria acontecendo. Porém, como não tinha outra escolha, Dorothea volta a dirigir sua peça. Ele e Charlotte dão sequência na história, atuando como recém-casados. A garota entrega o jantar que fez pros dois e Allen pensa como ela era uma excelente atriz, porque nem parecia que estava atuando. Então, Charlotte pega um pouco da comida na colher para dar na boca dele e Allen fica vermelho de vergonha, mas mantém a calma e consegue seguir o roteiro tentando agir normalmente. Porém, em seguida, Charlotte pergunta se ele gostou da comida, chamando ele de Alezinho.
Na mesma hora o cara cospe a janta pra fora, cortando mais uma vez a história. Dorothea já tava ficando sem paciência e Allen questiona o fato dela ter colocado apelidos no roteiro. A elfa explica que os dois são recém-casados e por isso é natural eles terem apelidos, contando que ele chamaria Charlotte de She. Allen não gosta muito daquela situação, mas aceita, já que aquilo iria ajudar ela a escrever seu livro, apesar de sentir que a elfa estava apenas brincando com a cara dos dois. Dorothea então decide encerrar a história dos recém-casados e ir para a próxima, que se trataria de um enredo que necessitaria de mais personagens. Gossetsu imediatamente se oferece para ajudar e apresenta sua forma humana para a elfa pela primeira vez, que assim como Allen fica surpresa em descobrir que a capivara é fêmea. Em seguida, Lu também diz que quer ajudar, e a elfa decide iniciar um novo roteiro. Naquele papel, Allen interpreta um delinquente solitário que teve sua melhor amiga de infância, Charlotte, sequestrada por bandidos. Para resgatar a garota, Allen entra sozinho no território inimigo, onde Gossetsu e Lu assumiram os personagens. Allen enfrenta os dois, seguindo finalmente o roteiro, e depois Gossetsu pede para ele entrar na sua gangue, sendo essa a razão do sequestro. Ele recusa a oferta e a capivara pergunta se ele não se importava com o que aconteceria com Charlotte. Na mesma hora, Allen esquece que aquilo era apenas uma atuação e ataca os dois com sua magia, deixando Gossetsu e Lu completamente desnorteados. Depois, ele continua seguindo seu papel, salvando Charlotte, dizendo que não queria brigar. A garota segue suas falas, respondendo que não tinha problema. Afinal, ele fez aquilo apenas para proteger ela. Aquela cena faz Allen se lembrar de quando brigou para proteger a Charlotte de alguns malandros na cidade e ela entendeu a situação e disse que nunca teria medo dele. Ele então volta a atuar, dando sequência ao roteiro, tentando lembrar o que deveria fazer naquele momento, porém acaba se distraindo com Charlotte novamente, percebendo que tudo na garota mexia com seu coração. Gossetsu então segue suas falas e pergunta o que Charlotte é para ele afinal de contas, já que invadir o território inimigo para salvar ela não é pouca coisa. Allen começa a pensar o que Charlotte significa para ele, mas decide apenas seguir o roteiro, afinal aquilo era apenas uma atuação. Allen então responde que é guardião da Charlotte e por isso é seu dever ficar ao seu lado para proteger ela. Porém Dorothea corta a cena porque Allen deveria ter respondido que ela é parte do seu coração, mas ele disse que improvisou porque achou que daquela forma ficaria melhor. A elfa não gosta da mudança, porém acaba aceitando para eles darem sequência. Allen começa a refletir que gosta da Charlotte, mas não poderia se declarar porque sabia como ela é gentil e por isso, se ele disser o que sente, ela vai se sentir obrigada a retribuir seus sentimentos. Depois, Dorothea avisa que o próximo roteiro vai ser uma versão da história da Cinderela. Allen começa a questionar, dizendo que tá cansado de atuar, mas Charlotte comenta que tá se divertindo, o que faz ele mudar de ideia na mesma hora. A garota então pergunta se ela tá conseguindo atuar direito, por ser a primeira vez que tá sendo atriz, e Dorothea diz que ela tá perfeita e começa a entregar o próximo roteiro para que eles conheçam seus personagens, explicando quem ficará em qual papel. E assim, Charlotte atua como Cinderela, uma garota que é maltratada por sua madrasta todos os dias. Aquela cena faz a garota se lembrar do seu passado, antes dela ir morar na casa do Allen, quando sua rotina diária era limpar a mansão do Duque. A história segue e Gossetsu faz o papel de madrasta, ordenando uma limpeza impecável da garota e exibindo seu convite pro baile real. Charlotte segue o roteiro, ficando triste e desejando ter uma vida diferente daquela, não precisando nem mesmo de atuação. Em seguida, Lu aparece como fada madrinha e entrega para Charlotte um vestido para ela poder ir ao baile. E assim a história continua em outro cenário, com a madrasta ficando irritada ao ver Cinderela chegar ao baile e se encontrar com o príncipe. Charlotte repara como Allen estava lindo com aquela roupa e ele segue suas falas, convidando ela para dançar. Então, no meio de um cenário que possui uma multidão falsa de pessoas, para deixar um ambiente mais parecido com a de um baile, os dois começam a dançar enquanto Charlotte sente seu coração batendo forte, percebendo que aquilo sempre acontece quando ela tá perto de Allen. Depois da dança romântica, a elfa encerra a atuação, porque eles finalizaram todas as cenas daquele cenário. Ela comenta que Charlotte foi uma princesa perfeita, enquanto diz que Allen foi aceitável. Ele questiona Dorothea, porque daquela vez ele seguiu o roteiro perfeitamente, mas mesmo tendo atuado bem, apenas Charlotte recebe elogios e mimos, com Lu e Gossetsu dizendo que ela foi a melhor atriz e entregando água para refrescar a garota. Allen pede um copo de água também, mas como sempre, Lu ignora ele, demonstrando que ainda não gostava dele. Então Charlotte oferece sua água para Allen, dizendo que não se importa de eles beberem no mesmo copo, mas Allen fica com o rosto todo vermelho e acaba recusando a água. Depois, Dorothea diz que eles estão chegando na cena final da história e começa a explicar para todos os personagens como tudo aconteceria. Porém, durante a explicação, Charlotte acaba se distraindo com Allen, olhando para ele sem nem perceber. E assim, os dois voltam a atuar com seus personagens, chegando na cena onde o príncipe procura pela Cinderela, através do sapatinho de cristal. Porém, ao invés do sapatinho, Allen leva o acessório de cabelo que deu para Charlotte. A madrasta tenta enganar o príncipe dizendo que o acessório é dela, mas Allen diz que não pode ser, porque procura a garota que tem os olhos da cor daquele acessório. E assim, ele o entrega para Charlotte e segue suas falas, prometendo que sempre vai proteger a princesa. Charlotte pensa que realmente Allen sempre protegeu ela,
ela e se pergunta o motivo. A garota então improvisa e pergunta pro príncipe o que ele sente por ela. Alan pensa o que deveria dizer e começa a tentar compreender melhor seus sentimentos pela Charlotte. Depois de um tempo pensando, ele começa a responder quando de repente é interrompido por uma destruição. Um homem quebrou a parede da mansão e começa a entrar, pedindo desculpas pela invasão. Ele é o editor da Dorothea e estava furioso por ela ter sumido depois que ele pediu um rascunho do seu livro. O homem explica que se surpreendeu com o desaparecimento dela e a Alpha se gaba por ter selado o porão de uma forma que nenhum mestre experiente como ele conseguiria detectar sua presença. Porém, seu editor diz que os dois não teriam perdido 30 anos de vida se ela tivesse depositado sua energia em seu livro, ao invés de se esconder. O homem então paga Alan para ele poder reparar a destruição e leva sua escritora embora à força, partindo em um dragão. Só depois da confusão, Alan percebe que estava sufocando Charlotte, porque prendeu ela em seus braços para proteger ela da parede que quebrou. Charlotte então pergunta o que ele estava dizendo antes do homem entrar na mansão, mas Alan fica tão sem jeito que a garota pede para ele esquecer aquilo. De repente, Eruka aparece desesperada e diz que eles estão com um problema, porque a irmã mais nova da Charlotte, Natalia, tá encrencada. Quando Charlotte morava com sua família, trabalhava como uma empregada doméstica, chegando até a machucar suas mãos de tanto limpar a casa. Ela foi acolhida pela família Evans depois da perda da sua mãe e era maltratada até mesmo pelas próprias empregadas da casa, que não conseguiam enxergar Charlotte como parente do patrão delas. Porém, mesmo com todos a tratando mal, sua irmã mais nova, Natalia, a tratava com carinho, entregando remédio para as feridas da sua mão. A garota também pedia para Charlotte ler para ela e se referir a ela pelo nome quando estivessem a sós, ao invés de chamar ela de senhorita, como a família pedia para Charlotte fazer, tentando ao máximo se tornar próxima dela como uma irmã deveria ser. E assim, depois de descobrir que Natalia estava em perigo, Charlotte viaja até ela em um navio, indo junto com Eruka, Alan e as duas criaturas mágicas. Eruka explica para Alan que Natalia é a meia-irmã da Charlotte e a herdeira legítima da família. Eruka também explica que, pelo que descobriu, Natalia era a única aliada da Charlotte no reino de Nerus. Nesse momento, a garota aparece e explica que gostaria que Alan soubesse como a Natalia é. Lu e Gosetsu também aparecem para escutar. Eruka percebe que ficou apenas uns dias fora e Charlotte e Alan já estavam morando com um Fenrir e uma capivara do inferno. Ela comenta que sua mãe ficaria super feliz em conhecer os dois animais, porque ela é a melhor especialista na pesquisa em criaturas mágicas. Depois, eles percebem que tinham chegado no destino, porém não estavam no reino de Nerus, porque Natalia estava na ilha onde Alan e Eruka estudaram magia. Charlotte pergunta onde fica a academia, deduzindo ser uma construção pela vista do navio, porém Alan explica que aquele é o dormitório dos alunos, e que na verdade toda a ilha é a Academia de Magia Athena. E assim eles entram na ilha, e Eruka explica que a maior parte das pessoas de lá tem relação com a escola, com exceção dos turistas. Lu e Gosetsu perguntam por que Natalia não estava no reino de Nerus, e Alan também demonstra querer saber, porém Eruka diz que explicaria melhor quando chegassem na casa dos seus pais, mas garante que a Natalia realmente estava na ilha. Charlotte fica preocupada com a ideia de conhecer os pais deles e com medo de não causar uma boa impressão, porém Eruka tranquiliza, dizendo que basta ser ela mesma e explica que está mais preocupada com seu irmão. 3 anos atrás, Alan largou a academia sem avisar para ninguém e saiu de casa depois de uma briga feia com seu pai. Eruka conta que todos da ilha ainda comentam sobre o ocorrido, afinal foram 2 magos extraordinários se enfrentando por 3 dias inteiros, que deixou o lugar em ruínas, se tornando praticamente um ponto turístico. Todos seguem um caminho e Gosetsu comenta que admira Alan por ter deixado de lado a relação ruim com seu pai pelo bem da Charlotte. Ele diz que na verdade tem uma boa relação com seu tio e inclusive se comunica com ele por cartas. A capivara não entende Alan falar do seu tio e ele explica que perdeu seus pais quando era muito novo, e os Crawford, seus tios, o adotaram. Charlotte comenta que sente até um pouco de inveja dele, porque ela nunca teve uma família com quem pudesse brigar, mas Alan lembra que eles estavam indo ver a Natalia e as duas poderiam criar uma relação onde pudessem brigar. Mesmo assim, Charlotte continua preocupada, porque pensa que provavelmente causou problemas para sua irmã quando se tornou uma foragida. Alan diz que, como foram acusações falsas, Natalia deve entender a situação, mas que de toda forma ele vai estar lá para ajudar no que precisar. Na mesma hora, as criaturas mágicas esmagam o cara para dizer para Charlotte que os dois também estarão ao lado dela. Eruka também dá seu apoio e diz que com certeza seus pais também dariam. Charlotte agradece a todos quando de repente eles escutam uma briga. Perto dali, um homem-peixe estava discutindo com o cara e Alan diz que brigas como aquela eram comuns na ilha. Em seguida, eles veem um homem se aproximando. Ele passa pela multidão que estava observando a briga e tenta pacificar a situação. Porém, como os dois envolvidos não demonstram estar dispostos a pararem de brigar, o homem facilmente congela os dois com sua magia. Charlotte observa tudo e acha aquele mago incrível, percebendo que de certa forma parecia com Alan. Eruka chama o homem e ele rapidamente se transporta para perto deles, cumprimentando Alan e Eruka. Depois, o mago agradece Charlotte por ter ido até lá e se apresenta dizendo que se chama Harvey Crawford, o pai de Alan e Eruka. Já na casa deles, Harvey comenta que tá feliz ao ver que seu filho tá bem e com uma namorada tão agradável como Charlotte.
Charlotte. Allen começa a explicar que a garota não é sua namorada, mas percebe que sua irmã foi a responsável por aquele engano. Ele pensa que Eruka pode ter mentido para evitar que eles fiquem perguntando demais sobre Charlotte e decide manter a mentira. Allen então tenta piscar para a garota perceber que deve fazer o mesmo, e apesar de ele não conseguir dar uma piscada direito, Charlotte entende o recado e se apresenta como sua namorada. Harvey comenta que ela é tão educada que chega a ser boa demais por seu filho, mas Charlotte explica que Allen é muito gentil com ela e que sempre tá ensinando coisas impróprias. O pai entende aquela situação de forma errada e Allen pede para Charlotte não falar sobre esse tipo de coisa, porque claramente a garota não tinha ideia do que as pessoas pensariam. Depois, Harvey diz para Charlotte que ela pode contar com ele para qualquer coisa, inclusive o considerar como pai, e Allen se pergunta o que Eruka contou para ele. Harvey então toca no assunto de casamento, o que faz os dois automaticamente ficarem vermelhos de vergonha. O Mag estranha eles não terem pensado em se casar e pergunta se a relação deles era somente diversão, mas Allen imediatamente diz que não era. O pai dele fica feliz e comenta que se ele tá pensando em criar raízes, poderia reconsiderar a sua oferta. Allen imediatamente se recusa a voltar para casa de seus pais, porque agora estava com Charlotte e continuaria morando na sua residência atual. Harvey pede pro seu filho considerar a ideia com calma e Gossetsu pergunta que oferta era aquela que os dois estavam falando. Eruka explica que seu pai é o diretor da Academia de Magia Athena, e ele desejava que Allen assumisse seu cargo. A Capivara diz que ser diretor de um instituto prestigioso como a Academia seria uma honra tão grande que faria o nome dele entrar para os livros de história. Porém, Allen fala que um título costuma vir com uma bagagem para carregar, e ele não gostaria de ficar preso a algo assim. Harvey insiste, dizendo que Allen, sendo seu filho, é o único que poderia herdar a Academia. Charlotte vê Harvey como um pai maravilhoso para Allen, mas ele diz para ela não acreditar naquelas palavras, porque na verdade seu pai queria que ele herdasse sua posição por interesse próprio. Nesse momento, uma garota aparece e Charlotte pensa que ela é uma irmã mais nova da família, mas Allen esclarece que aquela não é sua irmã, mas sim a sua tia. Na mesma hora, a garota joga um garfo na parede, passando bem perto de acertar Allen. Ela chama a atenção dele, dizendo para chamar ela de mãe. Em seguida, ela se apresenta para Charlotte como Licelot Crawfords. Allen aproveita para explicar que o motivo para o seu pai querer se livrar do cargo é porque ele queria passar mais tempo com sua mãe. Harvey admite que, embora ser diretor da academia seja uma honra, ele quer jogar tudo no colo do seu filho para se aposentar e poder passar todos os dias com sua querida esposa, chegando a brincar que talvez fosse o momento para eles terem mais um filho. Allen começa a discutir com seu pai e Licelot pede desculpas para Charlotte por eles serem uma família tão barulhenta, mas ela diz que aquilo só prova como eles eram próximos. Licelot agradece e diz que ela já é como uma filha para eles. Allen então pede para eles contarem o que sabiam da irmã da Charlotte. Harvey diz que atualmente ela está estudando na academia porque a família Evans parecia estar com problemas, e enquanto se resolviam, a garota se refugiou na ilha, sob o pretexto de intercâmbio de estudo, sendo uma história bem comum entre as crianças de famílias nobres. Natália estava na academia há 3 meses, porém estava usando uma identidade falsa. Por isso, só foi descoberto recentemente que se tratava da irmã da Charlotte. Allen pensa que provavelmente a garota escondeu sua identidade por conta da fuga de Charlotte. Em seguida, Harvey continua explicando que não entrou em contato somente por ter descoberto a identidade da Natália, mas sim por conta do aumento da rivalidade entre as facções da academia, sendo inclusive o motivo da briga que eles viram mais cedo. Allen não entende o que aquilo tinha a ver com Natália e seu pai decide que era melhor mostrar. Ele então vai até um espelho, um equipamento mágico que mostra outros lugares, chamado Espelho da Saudade. Através dele, vemos Natália rodeada de várias criaturas. Charlotte e Allen ficam preocupados e pensam em correr para ajudar a garota. Porém, antes de agirem, os dois percebem que aqueles eram capangas de Natália. Ela reclama que pediu para eles trazerem um pão de yakisoba e o Homem-Lagarto pede desculpas e explica que eles tiveram que comprar outro porque seu pedido já tinha acabado. Harvey então explica que mesmo tendo apenas 3 meses que a Natália estava na academia, ela tem crescido numa velocidade extremamente rara e começou a reinar sobre todas as facções. Ele diz que até poderia resolver o problema à força, porém deseja que os alunos aprendam de maneira livre e confortável. Harvey também diz que Allen deve se dar bem com Natália, já que ele era um aluno bem bagunceiro na época em que estudava na academia, e Allen reclama que eles correram até lá pensando que a garota estava em perigo. Charlotte entra em desespero por pensar que sua irmã agora era uma pessoa ruim, mas Harvey pede para ela continuar observando o espelho para ver que Natália na verdade não era má. Nele, os capangas lamentam não terem conseguido o pão de yakisoba e o Homem-Lagarto entrega o troco da compra para ela. Natália diz para eles ficarem com o troco, mesmo sendo 30 moedas de prata, porque sabia que o Homem-Lagarto estava pegando vários turnos a mais no seu trabalho por estar precisando de dinheiro para sua família. O homem tenta recusar a ajuda, mas Natália insiste, dizendo que se ela não puder fazer nada pelos seus capangas, não seria uma boa chefe. Ele chora pela gentileza da garota e todos demonstram gostar e respeitar ela. Allen comenta que não esperava menos da irmã da Charlotte, enquanto ela se sente aliviada por ver que Natália continua com sua gentileza, apesar de admitir que ela não era o tipo de garota que teria capangas. Harvey conta que reportou à família
explicaria a Evans a situação, porém eles estavam tão desordenados que não pareciam poder resolver o problema. Por conta disso, ele chamou Charlotte e Allen para conversarem com Natália e pediu para ela levar as aulas mais a sério. Allen pensa que não era tão ruim assim, porque a garota só estava se comportando mal, mas decide ajudar. Ele pergunta o que Charlotte gostaria de fazer, aconselhando que talvez seja melhor observar a situação mais um pouco, mas que caso queira, ela pode encontrar com seu irmão ocultando sua identidade com magia. Charlotte diz que, tirando as poucas vezes em que leu para Natália, nunca fez nada que uma irmã mais velha costuma fazer, mas mesmo assim a garota sempre chamou ela de maninha. Aquela é a única lembrança boa que tem da sua casa, e ela diz que por isso quer se encontrar com Natália. Lua e Gosetsu falam que vão acompanhar Charlotte e Allen pede pro seu pai arrumar uma identidade falsa para ela, para que possa se infiltrar na academia como assistente dele. Porém aquilo teria que ficar pro dia seguinte, porque já estava muito tarde. Allen começa a dizer que arrumou um lugar perto dali para eles passarem a noite, mas Licelotte conta que já arrumou o quarto para todos dormirem, insistindo para eles passarem a noite lá mesmo, afinal seria mais seguro para Charlotte. Allen é obrigado a concordar que a casa de seus pais era melhor para a segurança da Charlotte, porém sua mãe apresenta o quarto que eles vão dormir, sendo que possui uma cama de casal, já que eles eram namorados. Allen questiona a cama e a mãe pergunta se por acaso ele mentiu sobre o namoro dos dois, ameaçando seu filho caso tenha mentido para ela. Obviamente, Allen diz que os dois são namorados, deixando eles sem escolha, a não ser ficarem com aquele quarto. Os dois ficam sem graça até que Charlotte diz que seria melhor irem dormir logo, já que vão acordar cedo no dia seguinte. Allen e Charlotte não conseguem pegar no sono estando na mesma cama. Ele pede desculpas por ter colocado os dois naquela situação e diz que não teria confirmado o namoro deles se soubesse que chegaria a esse ponto. Isso faz os dois se lembrarem de quando passaram pela mesma situação no hotel, e Allen pensa que só precisava usar a magia de sono como fez daquela vez. Ele então lança seu sono mortal, porém o feitiço não funciona. Depois de tentar várias vezes sem obter sucesso, Allen percebe que a cama é feita de material anti-magia, sendo que a única pessoa capaz de conseguir algo assim é sua irmã. Eruka estava no seu quarto ao lado tentando escutar toda a conversa dos dois junto com Gosetsu, disposta a se entreter com o casal. Afinal, se é a magia do sono, eles não vão poder se livrar daquela situação tão fácil quanto fizeram no hotel. E assim, como os dois não estavam conseguindo pegar no sono, Charlotte resolve puxar assunto. Ela comenta como os pais dele se dão bem, mas Allen diz que não acha isso uma coisa boa, já que esse era o motivo dele estar praticamente sendo forçado a assumir o cargo do seu pai. Mas Charlotte diz que mesmo assim eles são um casal ideal. Isso faz Allen imaginar ele e Charlotte agindo de forma melosa como seus pais, com apelidos e cafuné. Ele fica vermelho ao imaginar os dois daquela forma e pergunta se deveria agir mais como seu tio. Charlotte diz que não foi isso que ela quis dizer e só ele percebe que fez a pergunta em voz alta. Os dois ficam sem graça e Allen diz que eles não precisam ir tão longe, já que estão apenas fingindo. Charlotte aproveita o momento para perguntar o que ele ia dizer para ela, quando os dois estavam finalizando as sketches para Dorothea. Allen lembra que Charlotte tinha perguntado o que ele sentia por ela e pensa se deveria dizer a verdade, enquanto Charlotte se pergunta o que vai fazer depois que tiver sua resposta. Eles começam a pensar como queriam apenas acordar todas as manhãs e ver o outro, tomarem café juntos, passear, fazer compras e continuar fazendo coisas novas, para de noite desejar bons sonhos e repetir tudo no dia seguinte. Porém, enquanto Allen pensa que não poderia confessar seus sentimentos porque seria egoísta com ela, que acabou de começar a caminhar sozinha, Charlotte já pensa que não tem direito de desejar viver essas coisas quando se é uma pessoa procurada, porque só traria problemas para ele. Então os dois acabam não dizendo nada, mas quando Allen pensa em falar alguma coisa, Charlotte pede desculpas por ter incomodado ele com a pergunta e diz que é melhor eles irem dormir, já que vão acordar cedo no dia seguinte. E assim, para tristeza da Eruka, os dois se deitam sem ter um avanço na relação. Ela reclama que pagou caro pela cama anti-magia e decide ir até o quarto deles. Gosetsu segura ela e o barulho acaba chamando a atenção da Licelotte, que manda sua filha ir dormir, ameaçando ela com um garfo. No dia seguinte, Allen e Charlotte estavam com olheira e caindo de sono. Ele usa sua magia para mudar a aparência dela, adicionando um óculos no seu visual. Allen finge que é só para precaução, já que Natália conhece ela, mas Gosetsu e Lu percebem que na verdade ele só fez isso porque gosta de óculos e queria ver a garota usando um. Depois os dois vão para a academia de magia Athena e conseguem encontrar Natália. Allen então se aproxima e rapidamente a garota checa a posição dos seus aliados e centraliza o peso do corpo para poder mudar para uma posição de batalha, o que deixa ele surpreso com o nível que ela já estava com apenas 3 meses de estudo na academia. Ele então se apresenta e diz ser um professor substituto temporário. Natália reconhece o sobrenome de Allen, sendo o mesmo do diretor, e seus aliados começam a tremer de medo. Eles explicam que Allen foi o aluno mais maldoso da história da academia, e todos os professores e alunos que opuseram contra ele foram nocauteados em questão de segundos, além dele ter chegado e destruiu uma montanha inteira em uma briga de 3 dias com o próprio diretor, o que fez com que ficasse conhecido como o Grande Rei Demônio. Allen encara todas aquelas coisas como um elogio, e Natália pergunta quem é a garota com ele. O mago apresenta Charlotte como sua assistente chamada Charlo, e ela fala toda tímida que é um prazer conhecer Natália.
Natália. Em seguida, a garota pergunta o que os dois queriam com ela, e Alan explica que recebeu um pedido do diretor para instruir os alunos problemáticos. Ele pede para Natália o considerar como um professor particular, porém a garota diz que não precisava de ajuda e pede para ser deixada em paz, indo embora junto com seus aliados. Alan já estava esperando uma reação parecida no primeiro encontro deles e pergunta o que Charlotte achou, mas ao olhar para ela, ele percebe que a garota estava chorando, emocionada por finalmente ter conversado com sua irmã. Alan pensa que as duas mal conversaram, mas diz para Charlotte se preparar, porque no futuro elas vão conversar muito mais, além de se divertirem, comerem juntas e até brigarem de vez em quando. Mas isso só faz ela chorar ainda mais, atraindo os olhares dos alunos, que entendem errado e começam a julgar Alan por ter feito uma garota chorar. Mais tarde, os dois vão até a sala de aula da Natália, que estava estudando sobre um tipo de magia avançada. Alan se surpreende com a garota já conseguindo entender aquela matéria. Porém, Natália mostra que não apenas entendia, como também corrige o professor, que acabou escrevendo no quadro a fórmula errada. O professor pede desculpas pela distração e Charlotte acha sua irmã incrível, porque enquanto ela não entendia nada de magia, Natália mostrou ter muito conhecimento sobre o assunto. Natália escuta a conversa e estranha a assistente do Rei Demônio não conhecer sobre magia. Alan explica que Charlotte é novata e está estudando o básico enquanto trabalha com ele, piscando para Charlotte entrar no jogo. Ele aproveita para sugerir a sua assistente pedir ajuda para uma aluna prodígio como Natália. A garota questiona por que não era seu dever treinar a assistente de ninguém. Charlotte concorda com ela, mas diz que se ela tivesse tempo para ensinar alguma coisa, ficaria agradecida, chegando a comentar que talvez desmaie de tanta felicidade. Natália então aceita ensinar sobre a aula daquele dia, mas estranha Charlotte querer tanto a sua ajuda. E assim, depois da Natália ensinar magia de relâmpago, ela pergunta o motivo da Charlotte querer aprender feitiços. A garota responde que Alan e seus amigos sempre protegem ela e por isso ela quer ficar mais forte para poder enfrentar qualquer coisa. Depois, Charlotte promete treinar a magia de relâmpago, mas Natália lembra que é um feitiço muito avançado e por isso, se ela tiver qualquer dúvida, poderia voltar a perguntar. Charlotte agradece pela ajuda quando Lu e Gossetsu aparecem trazendo a marmita dela e do Alan. Todos os alunos ficam impressionados com aquelas duas criaturas raras, incluindo Natália. Eles vão almoçar juntos no refeitório e ela pergunta se Charlotte já é uma domadora de criaturas mágicas de alto nível, ficando sem entender por que ela queria aprender magia. Charlotte, que claramente não reconhece seu dom, diz que só conseguiu domar Lu e Gossetsu por conta do temperamento deles, não tendo nada a ver com ela. Ela então nota que não tinha saladas no prato da sua irmã e sai para pegar uma comida mais saudável. A garota estranha Charlotte se preocupar tanto com ela, e ela inventa que talvez seja por ela ter a mesma idade da irmã de Charlotte. Natália então pergunta se os dois foram enviados pela família dela, os Evans. Ele responde que não, e a garota diz que só precisava confirmar por precaução. Ela comenta que seus pais são egoístas e snobs, sendo uma família horrível. Alan pergunta se esse é o motivo dela estar estudando magia e Natália responde que é uma das razões, porque com os feitiços ela poderia lidar com a maioria das coisas sozinha. Então ele comenta que ela já deve ter passado por muita coisa, dizendo que leu sobre sua irmã nos jornais. Na mesma hora, a garota fica séria e pede para que Alan nunca mais fale desse assunto na frente dela, porque é desconfortável. Alan pede desculpas e pensa que pelo menos Charlotte não estava lá para escutar aquilo. Depois, Natália se levanta e acaba trombando com um garoto da academia chamado Chris. Ele era um rival da garota e promete que o reinado dela vai chegar ao fim. Natália responde à ameaça dizendo que se ele quer duelar, bastava marcar um horário. Porém, o garoto vai embora, deixando a situação por isso mesmo. Nesse momento, Charlotte volta, mas um dos aliados de Chris faz ela cair e derrubar sua bandeja de comida. Eles começam a zombar dela, mas na mesma hora, Natália avança nos garotos para defender Charlotte. Chris questiona seu ato, mas ela diz que se ele não ensina boas bandeiras para os seus aliados, ela mesma faria isso. Alan pede para Natália se acalmar, afinal eles estavam em um refeitório cheio de alunos e por isso não era uma boa ideia causar briga naquele lugar. Natália acha um absurdo ele não querer defender sua assistente, mas Alan deixa claro que não pretendia perdoar a atitude deles, deixando Charlotte com um mau pressentimento. Alan estala os dedos e transporta os três, junto com um grupo de Chris, para dentro de uma barreira subespacial. Os garotos entram em desespero, mas Chris diz que para eles saírem de lá, bastava derrotar o mago que lançou o feitiço. Todos vão para cima de Alan e ele decide aproveitar aquele momento para ensinar 3 coisas importantes para Natália. E assim ele derrota todos os aliados do Chris e diz que o primeiro ensinamento é sempre impedir que seu oponente fuja. Depois Alan prende todos eles, incluindo Chris, e diz que o segundo ensinamento é nunca ignorar nenhum oponente. Já a terceira e mais importante lição é despedaçar todos por completo para que nunca mais eles ousem se opor. Dizendo isso, Alan cria uma bola de fogo enorme, deixando todos assustados. De repente, um raio acerta a bola de fogo, destruindo a magia dele. Alan se assusta e vê que Charlotte usou nele a magia de relâmpago que Natália ensinou para ela. Depois, a garota dá um baita sermão nos dois por eles terem brigado. Ela diz que fica feliz por eles terem a protegido, mas que acabaram passando do limite, porque a violência não é a resposta. Alan pede desculpas e Charlotte diz para Natália também se desculpar, porque ela poderia ter se machucado com a
a briga. Natália começa a falar que se tivesse acontecido algo do tipo, bastava se curar com magia, mas o olhar da Charlotte faz a garota mudar de ideia e se desculpar. Mais tarde, enquanto ela faz carinho em Lu e Gosetsu, Allen pensa que sempre soube que Charlotte iria conseguir lançar a magia de relâmpago, e que com certeza aquela experiência vai deixar ela mais confiante de si mesma. Afinal, lançar um feitiço nele e ter dado o sermão mostrava uma grande evolução para alguém que não conseguia bater nem um saco de areia. Natália estranha o sorriso bobo do Allen e ele aproveita aquele momento para conversar com ela. Ele explica que sabe que no início, quando ela foi estudar na academia, só estava ajudando o pessoal excluído mais vulnerável, mas que acabou virando um exército e incomodando as pessoas. Natália confirma a história e diz que só quer aprimorar seus poderes na academia para ficar forte o mais rápido possível, e que para praticar suas habilidades, gente como Chris são alvos bem convenientes, mas eles nunca desistem de causar problemas, o que já estava deixando ela irritada. Allen entende e diz que só há uma coisa a fazer naquela situação. Natália pensa que ele vai dizer para ela fazer amizade com Chris, porém, ao contrário do que pensou, Allen diz para ela conquistar a academia de magia e se tornar a líder do lugar. Um tempo depois, Iruka vai ver como seu irmão e Charlotte estão resolvendo as coisas com Natália. Chegando lá, ela se apresenta e a garota pensa que Iruka deve ser uma excelente maga, já que é irmã do grande rei demônio, mas ela explica que não é tão boa quanto Allen. Em seguida, Natália conta que está aprendendo a como conquistar a academia com Allen. Ele diz que se ela souber derrotar os oponentes de forma efetiva, vai poder eliminar todos os seus inimigos da academia. Para isso, Natália deve desafiar o líder deles, Chris, em uma área que ele seja especialista, para deixar claro para todos a diferença entre eles, sendo que nesse caso o desafio seria uma corrida para ver quem alcança uma bandeira primeiro. Então Allen oferece ensinar para Natália um truque secreto que beira o ilegal e a garota fica bastante interessada. Iruka questiona seu irmão porque ele deveria estar lá para levar Natália para o caminho certo, mas ao invés disso estava incentivando a garota a ir ainda mais pro lado oposto. Mais tarde, Natália vence o duelo com Chris, voltando com a bandeira meia hora antes do garoto, que sai irritado com sua derrota. Todos ficam impressionados com o talento de Natália, mas em seguida ela nota a entrada de uma masmorra e pergunta por que a entrada é proibida. Iruka explica que não é seguro porque a criatura mágica que vive lá tá agitada por ser a época de botar seus ovos. Em seguida, os capangas da Natália aparecem, orgulhosos dela, e dizem que cada um deles seguiu o seu exemplo e também enfrentou seus inimigos. Ela elogia os três, deixando eles emocionados. Os capangas comentam que devem isso aos ensinamentos da Gosetsu, que tem treinado eles. Natália agradece a capivara do inferno pelo que ela tá fazendo pelos seus subordinados, porém vemos que Gosetsu possui um treinamento bem rigoroso. Ela avisa que o intervalo acabou e ordena que eles continuem correndo, para dar uma volta na ilha e Lu vai junto, considerando o treinamento como brincar de pega-pega. Depois que os subordinados vão embora pro treinamento junto com as duas criaturas mágicas, a barriga da Natália começa a roncar, porque já estava quase na hora do jantar. Então eles voltam pro refeitório e Charlotte, que ainda estava preocupada com a alimentação da irmã, arruma um prato cheio de verduras e legumes para Natália. A garota não fica muito animada com aquela refeição saudável, mas vendo como Charlotte estava querendo que ela comesse de forma saudável, Natália se esforça para limpar o prato, mas assim que termina, Charlotte oferece outro para ela comer. Iruka observa as duas e comenta com Allen como elas já estavam se dando bem. Ele comenta que espera que as duas continuem assim depois que a verdade for revelada. Iruka estranha seu irmão não ter tocado no assunto com a Natália ainda, mas ele explica que percebeu que conversar sobre Charlotte, por algum motivo, é como um campo minado para a garota, e por isso ele ainda estava na fase de ganhar a confiança dela. Iruka brinca que é normal que Allen se preocupe, já que isso é importante para sua namorada. Seu irmão lembra que o namoro é falso, mas Iruka provoca dizendo que não sabe até quando ele vai continuar fingindo que é mentira. Allen então decide mudar de assunto e pergunta o que sua irmã pretende fazer depois deles resolverem a situação da Natália. Ela pensa um pouco e diz que provavelmente vai continuar sua investigação com a família da Charlotte e o príncipe, explicando que o pai deles vai ajudar também. Enquanto isso, Natália sugere ensinar um novo feitiço para Charlotte. A garota pergunta se sua irmã realmente quer isso, mesmo sabendo que ela tem o treinamento do Allen. Com isso, Natália entende que Charlotte não queria ser treinada por ela e diz que fez essa sugestão porque Allen disse para ela ensinar o básico de magia, mas que se Charlotte não quiser tá tudo bem, ficando triste com isso. Porém, Charlotte explica que adoraria que Natália ensinasse novamente alguma magia para ela, e as duas marcam de começar o treinamento na manhã do dia seguinte, antes das aulas começarem. Nesse momento, os capangas da Natália aparecem cansados de tanto treinar, mas logo depois Gosetsu chega e manda eles voltarem pro treinamento, pegando pesado com eles. Mais tarde, Natália acaba pegando no sono e Allen leva ela até seu quarto, sendo guiado pelos subordinados dela, e chegando lá, eles percebem como a garota era dedicada e estudava bastante sobre magia. Allen coloca Natália para dormir em sua cama e nota uma mochila do seu lado, cheia de cadeados. O homem lagarto comenta que ela é algo valioso para a garota, apesar dele não saber o que tem dentro. Allen analisa a mochila com sua magia e percebe que ela está selada com feitiço, além de ter uma tranca biométrica que ativaria uma armadilha caso alguém tentasse abrir à força. Ele se pergunta o que deve ter dentro, mas o homem lagarto explica que Natália não fala muito sobre
sobre sua vida. Nesse momento ele percebe que tem que ir embora, mas na hora de sair acaba se encontrando com Chris, que vai embora assim que é visto. E assim sobra somente Charlotte e Allen, que observam a garota dormindo abraçada com sua mochila, imaginando que o que tem dentro dela é algo muito importante para Natália. Mais tarde, Charlotte comenta que aquele momento fez ela se lembrar de quando costumava ler para sua irmã, que escutava as histórias com muita alegria, mesmo que acabasse dormindo no meio do livro. De repente, Charlotte fica triste e comenta que talvez seja melhor que Natália não saiba sua verdadeira identidade. Ela explica que as duas conversaram sobre muitas coisas, mas em nenhum momento sua irmã falou sobre algo da família, e essa provavelmente é a resposta que estava buscando. Charlotte supõe que sua irmã nunca fala nada sobre o assunto, porque sua existência só deve lembrar ela de coisas ruins, e que isso significava que quem se dá bem com Natália é a Charlotte, assistente do Allen. Lu diz que pra ele aquilo não fazia sentido, porque as duas claramente se entendiam super bem, e a verdade não mudaria quem elas são. Allen aproveita para falar pra Charlotte que ela não precisa decidir nada por enquanto, e poderia pensar na situação com mais calma. Gosetsu concorda e diz que o tempo costuma resolver problemas como aquele, então Charlotte decide seguir os conselhos e pensar melhor no que fazer. No dia seguinte ela se levanta bem cedo, tomando cuidado para não acordar Allen, e sai para treinar com sua irmã, como combinado. E assim as duas passam a manhã treinando juntas, uma magia de ataque, que Charlotte consegue aprender com facilidade, ficando feliz com o resultado. Depois do treinamento, a garota agradece Natália por ter ensinado ela mais uma vez, e sua irmã responde que ela leva jeito e deve melhorar muito mais se continuar se treinando. Então Charlotte comenta que já tá ansiosa pela aula de amanhã, quando percebe que apenas assumiu que as duas iriam continuar treinando juntas, o que faz Natália sorrir. Ela explica que acabou se lembrando de algo divertido do seu passado, antes dela ir pra academia de magia, e Charlotte se pergunta se ela estaria lembrando de algo das duas. Em seguida, Natália diz que quer mostrar algo pra Charlotte, sem perceber a presença de Chris, que estava observando as duas de longe. Elas vão até o quarto dela pra Natália mostrar sua mochila pra Charlotte, mas a garota entra em desespero ao ver que ela já tinha sumido, percebendo que esqueceu de trancar a janela. Charlotte percebe um envelope em cima da mesa e Natália descobre que Chris pegou a mochila. Ele pede pra ela ir sozinha e encontrar com ele no local indicado na carta, se ela quiser ver a mochila novamente. Na mesma hora, Natália aceita fazer o que Chris deseja e pede pra Charlotte não contar pra Allen, saindo em seguida, deixando sua irmã preocupada. Mais tarde, os capangas da garota procuram por Allen, porque estavam preocupados com o desaparecimento dela e acharam estranho sua mochila também ter sumido. Ele lembra que Charlotte tinha ido treinar com ela e Lu tenta farejar uma das duas. Nesse momento, um dos capangas do Chris aparece preocupado e conta que o mestre dele chamou Natália para um novo desafio na masmorra proibida. Allen pensa que o lugar normalmente é fácil de ser explorado pelos alunos, mas como estava na época da criatura que vive lá botar seus ovos, isso significava que os dois estavam em perigo. Enquanto isso, dentro da masmorra, Natália encontra com Chris e pede sua mochila de volta, mas ele nega devolver e joga ela em um buraco, deixando a garota irritada. Ele explica que o feitiço que ela colocou na mochila a protegeria da queda e aposta quem consegue alcançar ela primeiro, explicando que aquele lugar era perfeito para um novo duelo porque os professores não iriam atrapalhar eles. Ao mesmo tempo, o capanga de Chris explica que o garoto costumava ser tratado como prodígio na academia, até que Natália apareceu e começou a vencer ele em tudo, seja na prática ou na teoria. Isso fez Chris criar uma rivalidade com a garota, até que decidiu atrair ela até a masmorra, o que mostrou que ele tá desesperado para vencer ela. Allen então decide ir atrás dos dois sozinho, afinal ele é o grande rei demônio. Porém, por precaução, ele pede para Gosetsu avisar o seu tio sobre a situação. De volta para a masmorra, Natália consegue recuperar, vencendo Chris em mais um desafio, apesar do garoto não admitir a derrota. De repente, o lugar começa a tremer e uma quimera enorme aparece, uma criatura mágica que é uma mistura de leão, cabra e serpente. Chris fica apavorado e corre para longe. Natália vai atrás e os dois conseguem se esconder da quimera. Enquanto o garoto treme de medo, Natália pensa que eles têm que dar um jeito na situação, lembrando que leu em um livro que as quimeras fogem de barulhos muito altos. Nesse momento, Chris sente algo molhado em sua cabeça e Natália estranha, porque não possui calcário na masmorra. Os dois olham para cima e percebem que na verdade o que caiu na cabeça dele foi baba da serpente e da cauda da quimera. Ela ataca eles, mas os dois conseguem fugir a tempo e Chris lança uma magia que faz a serpente ir embora. Porém, ela e o resto da criatura aparecem, derrubando várias pedras em cima do Chris. Natália tenta correr, mas a cabra atinge ela com um ataque, deixando a garota completamente indefesa. Mas antes que a quimera atacasse novamente, alguém lança um feitiço nela, e Natália reconhece a magia que ensinou para Charlotte mais cedo. A garota tinha ido atrás da sua irmã para manter ela a salvo. Charlotte pergunta se Natália tinha se machucado, e ela explica que apenas arranhou sua perna. E assim as duas conseguem ajudar Chris, mas o garoto estava desacordado e para todos saírem de lá, elas precisavam esperar ele acordar. Charlotte improvisa um curativo pro ferimento da Natália e explica que ficou feliz quem conseguiu espantar a criatura mágica. Porém, Natália diz que ter espantado a criatura foi apenas sorte, porque aquele ataque não era suficiente para deter a quimera e questiona por que Charlotte não esperou no quarto como ela pediu. A garota explica que
que estava preocupada com Natália, porque por mais que ela fosse uma maga forte, continuava sendo uma criança e por isso não era certo ir sozinha a um lugar perigoso como aquele. Natália pergunta por que Charlotte se preocupa tanto com ela, e a garota tenta dizer que é sua irmã, mas não consegue finalizar a frase. Vendo a dificuldade da Charlotte para explicar, Natália pede desculpa por ter incomodado ela com isso e diz que tá feliz somente por ter recuperado sua mochila. Ela então comenta que soube que Charlotte tem uma irmã mais nova e abraça sua mochila, enquanto Allen corre para dentro da masmorra para salvar Natália da criatura mágica chamada Salamandra. Natália explica para Charlotte que ela tem uma irmã mais velha e pergunta se a garota sabe do caso da família Evans. Charlotte diz que sabe que a irmã dela é procurada por um grande crime que cometeu, mas imediatamente Natália fala que sua irmã foi acusada injustamente pelo príncipe, porque ela não machucaria nenhuma mosca, mas mesmo assim seus pais a excluíram da família Evans, e por isso ela não consegue perdoar eles e nem a si mesma, por não ter conseguido salvar sua irmã. Natália continua contando que desde que nasceu, sua irmã sempre foi gentil, mesmo com ela não conseguindo fazer nada para ajudar dos abusos que a garota passava, e por isso seu plano era salvar ela depois que crescesse, mas sua irmã desapareceu antes disso acontecer. Natália explica que depois do incidente, tudo que sua irmã tinha foi jogado fora, sobrando somente o que tinha dentro da mochila e que graças a isso, ela pode usar sua magia para saber se sua irmã ainda tá viva. Charlotte reconhece o feitiço de detecção de objeto perdido e explica que leu sobre a magia em um livro. Natália então comenta que sua irmã foi capturada e diz que vai fazer picadinho do mago que fez isso. Charlotte pergunta por que ela acha que sua irmã foi capturada, e a garota explica que toda vez que ela usa o feitiço de detecção de objeto perdido, um forte poder interfere e por conta disso, ela deduziu que quem estava atrapalhando confinou a sua irmã em algum lugar. Natália demonstra estar determinada a destruir quem sequestrou a garota, deixando Charlotte preocupada com Allen. Ela então diz que com certeza Natália vai conseguir achar sua irmã, e a maga responde que apesar das duas serem praticamente estranhas, já que acabaram de se conhecer, ela sentia que já conhecia Charlotte há muito tempo. Isso faz a garota começar a dizer a verdade, mas Chris a interrompe, começando a chorar e pedir desculpas por tudo que fez para Natália, explicando que não fazia ideia da história triste que ela tinha. Natália então diz que agora que ele acordou, os três podem sair da masmorra, porém de repente tudo começa a tremer. A garota pensa que a Quimera tinha voltado, mas dessa vez a criatura mágica era a Salamandra, a chefe da masmorra que estava irritada por estar na época de botar seus ovos. Charlotte então manda Natália ir buscar o Allen para ele ajudar, enquanto ela ia ficar lá para distrair a Salamandra. Chris entra em desespero ao ver a criatura, mas Charlotte pede para ele se recompor e ajudar Natália a fugir da masmorra, explicando que ela machucou seu pé. A garota se recusa a deixar Charlotte para trás, porém ela insiste em ficar como distração, determinada a proteger sua irmã. Em seguida, Charlotte lança um ataque na criatura mágica, mas ela revida atacando com uma bola de fogo. Com o golpe, a garota desmaia e seu disfarce acaba desaparecendo, fazendo seu cabelo voltar a ficar loiro. Natália reconhece sua irmã e fica sem entender o que estava acontecendo, quando percebe que a Salamandra estava prestes a atacar novamente. Ela e Chris entram em desespero, mas Allen aparece no momento certo e protege sua amada das chamas. Ele fica furioso com a criatura mágica por ela ter ferido Charlotte e começa a juntar uma mana absurda, com seu imenso poder capaz de ser sentido da casa dos Crawfords. Eruka fica preocupada, mas seu pai, Harvey, fica tranquilo e apenas torce para o seu filho não destruir o prédio da escola. Em seguida, Allen lança uma magia na Salamandra, e quando Natália percebe, a criatura estava toda amorosa com o Rei Demônio, deixando ela e Chris sem entenderem nada. Nesse momento, Licelotte aparece, lembrando que a entrada da masmorra está proibida para os alunos, sendo que apenas ela, a professora de criaturas mágicas, tem permissão para estar lá dentro. Natália aproveita a professora para perguntar o que aconteceu com a Salamandra, e Licelotte explica que a criatura reconheceu Allen, porque ele criou ela desde a época em que a Salamandra ainda estava dentro do ovo. E assim, todos conseguem sair da masmorra em segurança, e Chris pede desculpas pro diretor por ter quebrado as regras, assumindo toda a culpa pelo que aconteceu, e Harvey percebe que ao menos aquela situação serviu para amadurecer o garoto. Em seguida, Allen faz Charlotte acordar com um estalo de dedos, para ela poder ter seu tão esperado reencontro com sua irmã. A garota acorda e fica aliviada ao ver que Natália tá bem, mas logo percebe que seu disfarce tinha sumido. Ela então pede desculpas por ter mentido e diz que tem consciência que trouxe problemas para Natália, pedindo desculpas por tudo, mas a garota apenas fica emocionada ao perceber que finalmente encontrou sua irmã. Então Natália pergunta para Charlotte se ela lembra do livro que lia para ela, quando as duas eram pequenas. Sua irmã pergunta se ela estava falando da história do zoológico e comenta que como o livro sumiu de repente, deve ter sido jogado fora. Porém, Natália mostra que escondeu o livro na sua mochila antes disso acontecer, e explica que gostaria que sua irmã lesse a história para ela pelo menos mais uma vez. As duas se abraçam e Natália pede desculpas por não ter conseguido proteger Charlotte, e a garota responde que sente muito por ter deixado ela sozinha. Depois do reencontro, Natália agradece Allen por ter protegido sua irmã durante todo aquele tempo. Charlotte comenta que ele salvou a sua vida, mas novamente ela tenta descrever o que Allen significa para ela e não consegue encontrar as palavras certas. Lou e Gosetsu aparecem
aparecem e explicam pra Natália que com certeza os dois estão namorando. Na mesma hora a garota fica com raiva, pensando que desde o início Allen planejou conquistar sua irmã e começa a tentar atacar o cara com sua magia, enquanto insinua que ele estava com más intenções com Charlotte. Enquanto ela persegue Allen, os outros apenas ignoram, continuando a conversar normalmente como se nada tivesse acontecendo. Ao mesmo tempo, os Crawfords observam a situação de longe, com os pais dele finalmente descobrindo que o namoro do Allen com Charlotte era uma mentira. Hiruka pede desculpas por ter inventado a história do namoro, mas explica que os sentimentos deles um pelo outro é verdadeiro e eles só têm que manter os dois em segurança e esperar o momento deles estarem prontos para dizer o que sentem. Depois de toda a confusão da Natália com a academia de magia ter sido resolvida, Allen e Charlotte voltam para a mansão, aproveitando a companhia um do outro como antigamente, e comentam terem sentido falta daqueles momentos juntos. Mas agora que eles estavam de volta, os dois começam a lembrar da conversa que tiveram na casa dos Crawfords. Porém, quando finalmente os dois tomam coragem para retomar a conversa de onde pararam, Miyasha aparece com uma entrega inesperada. A garota deixa uma caixa e em seguida vai embora. Os dois estranham a entrega não ter um remetente, e ao abrir ela, eles veem um círculo mágico. De repente, um portal se abre e Allen se prepara para proteger Charlotte, mas em seguida, Natália surge pelo portal mágico e aterrissa bem em cima da cara do Allen. Charlotte então descobre que sua irmã queria fazer uma visita na mansão, e Hiruka sugeriu para ela fazer uma surpresa e pediu a ajuda da Miyasha para isso. Natália agradece a ajuda das duas e só depois percebe que estava pisando em cima do Allen. Os dois magos começam a se enfrentar novamente, deixando claro que existe uma rixa entre eles, graças aos ciúmes que a garota ainda tinha da sua irmã. Charlotte fica preocupada com a situação entre eles quando de repente Dorothy aparece explicando que precisa da ajuda deles mais uma vez. Charlotte cumprimenta a elfa e Hiruka, Miyasha e até mesmo Natália reconhecem o nome da famosa escritora. Dorothy então explica que trouxe de presente para eles um novo livro que ela escreveu com a ajuda da Charlotte e do Allen. Ela conta que ele estava fazendo maior sucesso e por isso estava querendo escrever uma continuação e pergunta se já rolou alguma coisa entre os pombinhos desde a última vez que ela esteve lá. Os dois ficam vermelhos como sempre e Dorothy explica desesperada que o diretor estava outra vez no seu pé, porque estava querendo uma sequência do seu livro. Então ela pede para se esconder dele na mansão, mas Allen nega ajudar, lembrando a elfa que o diretor quebrou a parede da sua casa da última vez. Miyasha e Hiruka sentem pena da escritora e sua irmã diz que como Natália já vai passar a noite lá, não custava nada deixar Dorothy a ficar também. Allen nem sabia que Natália planejava dormir na sua casa, mas a garota explica que tem que ficar de olho, para que ele não faça nada de impróprio com sua irmã. Gossetsu e Lo ficam felizes em terem companhia e a capivara decide cozinhar para todos naquela noite. Sem ter outra escolha, Allen aceita as visitas, e assim todos passam a noite se divertindo juntos. Mais tarde, Charlotte sonha que foi deixada de castigo na escuridão, por sua mãe ter pensado que ela roubou algo da casa. Ela pensa que não gosta de ficar sozinha, mas que ao menos lá ninguém a machucaria, e por isso ela não se importaria em ser engolida por aquela escuridão. De repente, Allen aparece e se apresenta como o grande rei demônio que veio para capturar ela, deixando a garota encantada com seu herói. Mas nesse momento, Charlotte acaba acordando. Ela pensa que fazia tempo que não tinha pesadelos com aquela época e decide se levantar, deixando todos os outros dormindo. Em seguida, Charlotte encontra com Allen, que ainda estava acordado trabalhando. Percebendo que ela não estava conseguindo dormir, ele decide aproveitar a noite para apresentar um novo prazer para ela. Os dois então saem pro jardim e Allen acende várias lanternas para iluminar o local. Depois, eles tomam chocolate quente enquanto admiram as estrelas e Allen explica que não entende nada sobre as constelações, porque sabia somente o efeito que a posição das estrelas causam na sua mana. Charlotte então começa a mostrar todas as constelações para ele, mas o mago continua enxergando apenas um monte de estrelas. Nesse momento, Charlotte vê uma estrela cadente. Allen se distrai tentando ver a estrela também e acaba pegando na mão da garota. Ela congela de vergonha, mas Charlotte diz que não se incomoda. E assim, os dois se dão as mãos e ela agradece por tudo que Allen fez. Eles ficam um tempo apenas tomando chocolate quente, enquanto admiram as estrelas de mãos dadas, quando Charlotte comenta que aquela foi realmente uma excelente ideia. Então Allen lembra que prometeu ensinar todas as coisas impróprias que existem no mundo pra ela, e Charlotte comenta que agradeceu porque ultimamente ela tem ficado animada pro dia seguinte, pra descobrir que tipo de coisa ele vai apresentar a ela, e diz que tá muito feliz pelos dois terem se conhecido. Allen então cobre a garota pra ela não resfriar. Eles começam a se olhar e com todo aquele clima romântico, os dois vão se aproximando um do outro, mas quando estavam perto de se beijar, Allen fica furioso ao perceber que estava novamente sendo espionado pelas garotas. Natália e as criaturas mágicas também estavam escutando a conversa deles. Até a elfa tinha saído da cama para observar os pombinhos. Allen tenta dizer que não era nada do que eles estavam pensando, mas Dorothy repara que os dois ainda estavam de mãos dadas, deixando eles vermelhos de vergonha. Natália acaba sendo tomada por ciúmes e ataca Allen novamente, tendo o apoio de Lo, que também não queria dividir Charlotte com o mago. Gossetsu resolve participar também e Allen junta sua mana para lidar com todos eles. Mas enquanto isso, no reino de Nerus, o príncipe Cecil finalmente descobre
descobre a localização da Charlotte através de um espião e ordena que os soldados a capturem imediatamente. E galera, chegamos no fim desse anime, espero que vocês tenham curtido. Já deixa um gostei aqui embaixo e comenta se você quer ver mais animes de temporada aqui no canal, beleza? Valeu galera, fui!